Bom, rapaziada, essa história aqui é mais um reencarnado, cara. Ele reencarna no jogo que ele acabou de zerar, cara. Ele foi lá, dormiu, zerou o jogo e acordou aqui, cara. Já acordou aqui dentro do jogo aqui, né, cara? Já tá ambientado já no jogo. E o nosso prota reencarnou no corpo de Daud Campbell. Eu vou chamar de prota, né? Que esse nome de Daud também é sacanagem, né, cara? E esse cara que ele reencarnou, cara, ele não tem nenhum pinguinho de poder, cara. Esse personagem é um herdeiro de um visconde sem nome. Ele é um extra de terceira categoria nesse mundo. A agricultura é a principal indústria do Visconde Campbell. Lá também não tem dungeons que são encontradas pelo Império. E aqui a gente tá vendo o nosso prota se despedindo do seu pai, né, galera? Que parece que ele vai pra academia. E o pai tá muito emocionado, né? Porque ele vai pra academia, porque essa academia é um lugar onde que os maiores nobres do Império estão reunidos. E como ele é o filho de um visconde, né? Por mais que é um cara que tem seu dinheirinho ali, não é um nobre assim, né? Tão grande, né? E o pai dele tá lá, pedindo pra ele não chamar tanta atenção, né? Não fazer nada de perigoso, não provocar ninguém, coisa e tal. Ele fala, pai, tudo bem, eu entendi. Bom, galera, isso aqui é informação do status do nosso prota, meu irmão. De força e autoridade, brother. Tudo no F, meu irmão. Tudo na merda. O nosso prota tá bem chocado, né, cara? O quê? Tudo no F, cara? Porra, mesmo eu, um veterano, nunca vi um status inicial tão ridículo quanto esse. E ele recebe uma missão principal, galera. Pra entrar na academia e ser nomeado para uma turma. E como o nosso protinha já jogou esse jogo aí, galera, ele já sabe que vai acontecer um caos na academia em breve, meu irmão. Enquanto aqui o nosso prota se despedindo do seu pai e dos aldeões. Pai, pelo menos eles são amados, né, pelos aldeões, né? Então, vê todo mundo se despedir dele, né? Nosso prota tá pensando, né? Não farei nada que coloque minha sobrevivência em perigo. Bom, rapaziada, já estamos aqui em outro lugar, cara. Parece que é dentro de um trem aqui, né? Que tem um vaporzinho aqui. É, de fato, é um trem aqui, né? Andando pelos trilhos aqui, né, brother? E é o nosso prota que já tá sentado ali no trem. Ele já tá tremendo, suando, brother. Que tá pensando ali, ó. Mas, pra começar, por quê? Por que eu estou no mesmo vagão que ela? Meu irmão, a gente vendo aqui uma mulher tomando aqui, sei lá, meu irmão, algum cafezinho? Sei lá, cara. Ih, cara, meu irmão, que mulher é essa, brother? Rapaz, meu irmão, delícios. E essa mulher, ela já tem uma faminha no jogo, né, cara? O nome dela é Eleanor a Sanguinária, meu irmão. Ela é conhecida como aquela com uma montanha de cadáveres, brother. E o nome dela é Eleanor Elinarize Latristan. E, galera, ela é o boss final desse mundo, meu irmão. Essa mulher aqui, não acredito. E, rapaziada, no jogo, nos cenários, ela e a protagonista sempre acabavam brigando. E a sanidade mental dela foi para onde Judas perdeu a bota. A existência adormecida do demônio cinza devora o corpo de Eleanor e a transforma ela no boss final que ninguém além da protagonista que completou o desenvolvimento final dela pode lutar contra ela. Aqui a gente tá vendo que a nossa linda beldade aqui, que vai se transformar num demônio, perguntando pro nosso prota se ele precisa de um médico, né, cara? Que ele não parece bem, né? E o nosso prota aqui com essa cara de bunda aqui fala que ele tá bem, né? Tranquilo ali, cara. Na frente dessa mulher aqui, meu, até eu ficava nervoso, brother. Ela então vê que o nosso prota tá nervoso, né? Fala com ele, né? Minha presença aqui, ao invés da primeira classe, foi uma decisão calculada feita para mostrar que nós somos acessíveis como uma família nobre de alto ranking. Lamento por lhe deixar preocupado. Todo mundo que viaja na mesma carruagem que eu faz a mesma expressão. Enquanto ela tá falando ali, nosso prota tá ali olhando pra cara dela, né, e pensando que ela é diferente do que ele lembra dela do jogo, né? Aí Eleanor então olha pro nosso prota, meu irmão, e pergunta por que ele não está respondendo, meu irmão. E pergunta se ele está curioso sobre alguma coisa. Nosso prota dá aquela disfarçada, né, cara? Fala pra ela que não é nada, né? Fala que ela é inesperadamente muito gentil. E a Eleanor também ficou completamente chocada, né? O quê? Inesperadamente? Você ouviu coisas ruins sobre mim? E o nosso prota tenta explicar aqui a merda que ele falou pra ela, né, cara? Mas ele fala que ele só ouviu falar que ela é muito rigorosa, né, cara? E ela tá ali lendo seu livrinho de boa.
E aí Eleanor fala pra ele que ele é uma pessoa muito estranha, né? Ele fala, ah, claro, pô, eu escuto muito isso de vez em quando. Bom, galera, nosso prota tá aqui, meu irmão, de boa, aqui olhando pro nada aqui, meu irmão, mas de repente, galera, ele viu uma pedra rolando ali, brother, que parece indo em direção a eles ali, cara. E o nosso prota vai lá, meu irmão, já vai, pede licença, mas já pula pra cima da garota, brother. E sai uma explosão gigantesca em cima do trem, meu irmão, sei lá, pedra ou um meteoro, cara. E, brother, um colar aqui, cara, que eu acho que é da Eleanor, começa a brilhar, cara. Esse colar aqui, o que parece, ele é uma criação de armadura, né, cara, que protege ela, né. E o nosso prota foi lá e se abraçou nela ali, né, como ele já conhece a história do jogo, ele foi lá se abraçar nela, né, pra dizer que ele tentou salvar ela. Mas, na verdade, é ele que tá se salvando com o escudo dela ali, pelo bicho, né, cara. É verdade, galera. Ele tá te falando que ele não consegue sobreviver com o status dele tudo no F, cara. Por isso que ele se jogou em cima dela, cara. Bom, parece que Eleanor pergunta ele se ele tá bem, né? Ele fala que tá, né? Depois ela pede pra ele sair de cima porque ele é muito pesado, né, cara? Ele tá em cima dela, rapaz. Que beldade, que visão, hein? Aí ele, todo tímido, cara, se levanta ali, cara. Ele pede desculpas pra ela, né, cara? E ela fala que tá tudo bem, até porque ele fez aquilo pra tentar salvar ela, né? E ela toda timidazinha aqui, cara, ela fala: é a primeira vez que um homem se aproxima de mim tão diretamente, mas obrigada. Eu entendi suas intenções, então não peça desculpas. E não se pode fazer essa cara aqui porque ele sabe, né, que ele se aproximou dela só pra se beneficiar da armadura dela. A Eleanor então se levanta, né, e pergunta qual é o nome do nosso prota, né, cara? E ele fala o nome dele, Daoud Campbell. Eleanor, Daoud, né? Daoud Campbell. Tudo bem, não me esquecerei dele. Lhe recompensarei mais tarde. E galera, apareceu no status dele aqui, meu irmão, aqui ó, uma vilã ficou interessado em você. Rapaz, que doideira, hein? E por ela ter ficado interessado nele, cara, ele ganhou um presente especial, cara. E uma das habilidades que ele obteve foi habilidades de sobrevivência desesperada e charme mortal. Bom, rapaziada, depois daquele acidente todo, o nosso prota parece que já conseguiu chegar no colégio, né, cara? Que tem aqui alguém falando, né? Agradecendo aqui os calouros, né? Falando que são realmente incríveis. E o nosso plotinha tá aqui, né, cara? Sentado aqui pensando, né, cara? Do que o cara falou pra ele dentro do negócio de médico ali, né, cara? Que ele foi tratado, né? O cara fala, né? Estudante, ouvi dizer que você estava no mesmo vagão que a princesa Tristã. Mas você é filho de um visconde, sem nenhuma conexão, certo? Bom, eu também sou um ex-aluno de Elfante e também venho de uma família nobre sem nome. Você acha que foi uma coincidência mirarem um pedregulho no seu vagão de tantos outros? O Ducado de Tristã tem muitos inimigos. O melhor para você seria evitar ela de agora em diante. Você vai acabar se machucando se ficar em volta desses nobres de rank alto. Nosso prota fala pra ele que vai tentar manter isso em mente, né, cara? Mas depois ele pensa, né? Pô, já tô envolvido com ela mesmo, o que eu não queria. Como que eu posso fazer pra não ficar... pra poder evitar ela? Bom, nesse momento de viagem dele, meu, alguém berra o nome dele ali, né, cara? Que ele dá uma olhada ali, cara, e viu... Acho que é um professor falando com ele, né? Perguntando por que ele tá no mundo da lua, né, cara? E os dois alunos aqui rindo da cara dele, chamando de caipira. E o cara fala que todos ali formaram duplos de treino, exceto ele, né, cara? E nosso prota pergunta, cara, é verdade, cara, isso é avaliação prática, que começa logo em seguida da cerimônia de entrada, mas que droga, cara, ele vai correndo ali, né, cara? O cara fala que o oponente dele foi automaticamente decidido. Nosso prota vai lá, faz essa carinha, fala que sente muito, pergunta quem é o parceiro dele, né, cara? Mas aí tá pensando, né? Cara, se todo mundo já escolheu seus oponentes, a pessoa que sobrou deve ser a mais forte. E a pessoa que sobrou é essa linda garota aqui, né, cara? Falando com ele, né, cara? Meu irmão, também outra beldade, né, cara? O nome dessa garota aqui é Elia Crisanax. E ela com esse sorrisinho aqui, meu, pergunta se nosso prota precisa de ajuda, né? E ela é conhecida no jogo como a melhor gênia do mundo, brother. E no futuro, ela irá virar a salvadora desse jogo. Peraí, será que ela é heroína então, no caso? Bom, galera, em outro lugar, cara, alguém fala que o Conde Cristã chegou, né, cara? E tal de Marquês Galanti também, né? E a gente tá vendo que uma mulher aqui de óculos aqui, né, cara, pergunta, ela ficou louca?
E ela tá pensando, né, que os duelos de entrada estão em andamento e pergunta como ela pode estar tão atrasada. Não sei, né? Ah, rapaz, é ela que eles estão falando aqui, pelo que parece, é a nossa querida Tristã aqui, né, cara? A Eleanor, né? Meu irmão, ela tá toda ensanguentada aqui, brother. E a mulher aqui sentada aqui fala que ela tem muita pergunta pra fazer pra ela e pergunta onde ela estava, meu irmão. E a Eleanor olha pra ela e fala que estava resolvendo algumas coisas. Ela olha pra ele, coisas? Nesse estado que você está, você me fala que estava resolvendo coisas. Ela pergunta se alguém morreu, né? E a Eleanor fala que não, quase ninguém, somente uns 12. Ela fala que os caras estavam tentando cancelar o CPF dela, né? Porque são os caras que jogaram aquela rocha em cima do trem da academia, né? E tentaram fingir que foi um acidente, né? Então ela descobriu quem eles eram, né? E aconteceu de ela estar próxima, então ela só matou eles, só isso. A mulher fala que ela deveria deixar isso com a escola, né, cara? A Eleanor fala que isso é muito irritante, né? E ela fala: você esperava que eu fosse perfeita como todos os outros? Que eu perdoasse as pessoas que tentaram me matar? A mulher então corta ali, muda de assunto e fala pra ela se trocar, porque os duelos de entrada já estão começando. E ela fala: se você for agora, dá tempo de ver Elia, a gênia do século. Elia Grinax e Daud Khan. Daud, que porra é essa de nome esse? E a Eleanor fala: Daud Campbell? A menina fica surpresa. Sim, você conhece ele? Ele parece completamente insignificante. E a nossa Eleanor tá ali, olhando ali pro nada ali, né, cara? Aí ela dá um sorrisinho, né, pra cena e fala: aquele cara, ele é bem estranho. E aí tá aqui ele aqui, né, cara, se tremendo de medo aqui com a espada de madeira, né, o pessoal torcendo pra ele, né? Vai lá, peão da roça. E, brother, o nosso pó tá aqui, meu, no meio do ringue aqui, tá pensando, né? Meus atributos são lixo. Se eu for atingido por um ataque dela, eu vou acabar morto. Então, isso pode estar ao meu favor, não é? Tremendo aqui, né? Essa tem que ser uma situação perigosa, não é? Eu não tenho nada a perder. Ele tem aqui, galera, uma habilidade de sobrevivência de desesperada e o rank aqui em ponto de interrogação, né, cara? E é o seguinte: seus atributos aumentam em tempos de necessidade. O efeito escala conforme o perigo. E não se pode estar aqui, ó, pensando, né? Tenho certeza de que os vilões que vou enfrentar estão na multidão. Se eu não morrer, pelo menos vou ganhar a atenção deles. Com a vantagem de informações e minha melhoria de atributos, posso acabar sobrevivendo. Mas nesse momento, né, cara, a menina que chama o nosso prota, né, cara? Nosso pode dar uma olhadinha pra ela. Ela fala, né? Aí, seja bem honesta comigo. Você é bem fraco, não é? Nosso pode se tremendo aqui, ela fala: bom, parece que estou certa, né? E vai pra cima ali no nosso, caminhando, né? Pra cima do nosso proto, né, cara? E ela fala que ela queria dar uma surra nele, mas desse jeito fica complicado, né? Ele fala: uma surra em mim? Mas por quê? O que eu te fiz? E ela responde: você era o cara que estava com a Tristã, não era? E eu odeio ela. Não só ela, mas toda a família Tristã. Eles são todos demônios. E o nosso pó tá aqui, né, cara, tremendo aqui, pensa, né? Cara, ela é corajosa em dizer isso, né? Mas ela não tá errada, não. Segundo a história, ela tem bastante coisa contra os Tristã. Eu entendo, porque é um drama familiar. Nosso prota fala que foi uma coincidência, né, cara? De ele estar no mesmo vagão que ela, né, cara? E ela fala: mesmo assim, você ainda me lembra dela. Você me irrita, então ia te dar uma surra. Mas depois ela fala assim: mas é melhor só fingirmos, não é? O nosso prota fica pensando, né? Honestamente, isso soa tentador. Mas se eu não melhorar rápido nos próximos 2 dias, minha vida vai estar em perigo. Então, a única forma de eu sobreviver é eu ganhar bastante atenção aqui. E ele fala pra ela que ela pode vir com tudo, mesmo tremendo desse jeito, né? E o nosso prota, como jogou esse joguinho aqui, cara, na verdade, ele gosta dela, cara, porque pelo que parece, ela é a heroína principal do jogo, né, cara? E ela que aperta aqui, meu irmão, a espada aqui, pergunta se ele está falando sério, cara. Ele tá pensando, é claro que eu tô mentindo, né? Mas, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, nem falar pra ela, né? Tão sério quanto seu ódio por ela. Pode vir pra cima. Bom, nesse momento que ele fala, cara, o status dele aqui sobe aqui, cara. Ele fala que o charme mortal dele foi ativado, meu irmão. E aí a mulher fala, né? Ah, é mesmo, é? Então não vou me sentir tão mal por isso, né? E parte pra cima dele, cara.
E, cara, com um ataque, rapaziada, ela já quebra ali a espadinha de madeira do nosso prota, cara. O nosso prota faz essa cara aqui, meu irmão, de assustado, cara. E até que ela tá intrigada, né, cara, que o nosso prota conseguiu desviar do ataque dela. Ela fala, então você não é tão fraco como eu pensei, né? E parte pro segundo golpe em cima do nosso prota ali, cara. E ela fala que vai levar um pouco mais a sério isso aí, cara. E, cara, o sistema, cara, começa a gritar ali pro nosso prota, cara, falando que a situação perigosa foi detectada. E é um perigo sem risco à vida. E a sobrevivência desesperada foi ativada com o rank X. Meu irmão, nunca vi esse rank, meu irmão. Só sei que o nosso prota parece que acumula uma energia aqui num punho aqui, brother. Rapaz, ele deu um diretão, meu irmão, na cara da menina, cara. Chegou a amassar ali, meu irmão, a lataria dela, brother. Enquanto o nosso prota dá aquele soco ali nela ali, tá pensando, o quê? Rank X? Esse não é o maior rank? E caraca, esse rank então é maior até que o rank S, brother. Meu irmão, um soco foi tão poderoso, meu, que a menina sai voando, brother. Pra fora do ringue ali, meu, parece que perdeu alguns dentes, hein, cara. Que doideira, cara. E, cara, sai uma explosão daquele ataque dele ali, cara. Rapaz, até ele ficou surpreso, nem ele imaginava isso. Não só ele, meu irmão. Olha a galera aqui, meu irmão, olhando ele pro lado, ele sem entender nada, meu irmão. E, cara, eu não sei não, né, mas parece que a Eleanor e aquela mulher lá que tá enchendo o saco da Eleanor, parece que viram o nosso prota derrotando a menina aqui, hein, brother. Bom, cara, a gente já parte pra outro lugar aqui, meu irmão. E tem alguém falando. A primeira possibilidade é que aquela criança fraudou o exame de proficiência. Aí outra pessoa fala, sua opinião sobre ele mudou rápido, hein? De qualquer forma, isso não faz sentido. Todos vocês devem saber, ele não possuía absolutamente nenhuma habilidade de combate antes do duelo. Bom, é o que parece aqui, meu irmão, tem os professores reunidos aqui, né? Tá esse carinha com uma cicatriz no olho aqui, deve ser professor, parece que eles viram a luta, né, cara? E o cara fala que o golpe que o nosso prota deu foi definitivamente real, né? E a mulher aqui, né, com esse óculos aqui, né, fala o que ele quer dizer com isso. E ele fala, o que eu estou querendo dizer é que ninguém em Ilfante estaria bem após receber aquele golpe, começando comigo. As chances de ele derrotar a potencial futura guerreira Elia Grisanax eram 0, mas através de algumas substâncias ilegal ou alguma ferramenta, de alguma forma ele conseguiu aumentar o seu poder temporariamente. Bom, tem outra possibilidade, né, cara? E a outra possibilidade é que ele é um monstro incrivelmente genial. E essa mulher aqui de cabelo azul fala, né? Cara, ok, mas é difícil aceitar a vitória dele assim. O Margrave Kendrick, patrocinador de Elia, não irá aceitar calado. Mas sim, seria uma grande perda para a academia ignorar um estudante com tanto potencial. Bom, logo ficará claro se ele é mesmo uma fraude. Então, vamos apenas ver o que acontece. O cara então pergunta a ela o que ela quer dizer com isso, né, cara? E ela responde, né? Há muitas admissões interessantes esse ano. Algumas são tão únicas que precisam de um tratamento especial. Se esse estudante realmente for tão especial quanto você diz, tenho certeza que ele conseguirá desempenhar um grande papel nessa escola. E rapaziada, parece que já saiu matéria falando do nosso prota, cara, na capa do jornal, cara. Tá aqui a matéria aqui, cara, que o mundo tá de olho nele. Depois, quem quiser ir dar uma pausada no vídeo aí, lê a matéria aqui, cara. Porque o nosso prota queria ficar tranquilo, né, cara, sem chamar atenção, né. E olha aqui, já tá chamando atenção até demais. O nosso prota abre seu statusinho ali, né, cara, e vê aqui né, informações de personagem, né? Eleanor Elinarize Latristan, nível de confiança 1, nível de confiança 2, recompensa pronta para ser resgatada, evento de personagem D1. Parece que não só ela, então um tal de Barão Armute aqui também, que tem nível de curiosidade 2, Visconde Lupe, Visconde Guronde, meu irmão, um monte de gente ficou interessado no nosso prota, cara, depois daquela luta. E o nosso prota tá aqui pensando, né? Então vai de curiosidade para interesse, até confiança. E os pontos podem ser usados na loja de pontos. A pessoa com maior nível de curiosidade é a Eleanor. Mas por que o boss final, que nem deveria saber que existe, está tão interessado em mim? E o nosso protinha vai lá receber o presente de que o sistema deu, né, de Eleanor, né, cara? E o presente, cara, que ele recebe é técnica de espada do Tristan. Rapaz!
Pô, que presentão, né, cara? Já pegou uma habilidade aqui boa aqui, né? Já que a menina é foda, a habilidade deve ser foda também, né, cara? E parece que é foda, galera, que o nosso plot tá aqui, ó. Uma técnica da grande casa Tristan, reconhecida por seus espadachins. Que roubado! Cara, o problema é que eles estão envolvidos com o demônio, mas que se foda esse. Tanto faz, tô nem aí. Ele também tem aqui a Elia Grissanax, né, cara? E o nível de curiosidade dela é 4, meu, mas ele é incapaz de receber recompensa dela ainda. Ele tá pensando ali, porque os presentes que ele recebeu, né, é apenas de vilãs, né? E a Elia não é vilã nesse jogo, ela é heroína desse jogo, então por isso que ele não recebeu o presente dela, né, talvez, né? Mas nesse momento alguém bate na porta dele ali, né, cara? Ele dá uma olhadinha ali, cara, e alguém pergunta se aquele é o quarto da Wood Campbell. Nosso prota olha, cara, essa voz é bem familiar, né? E galera, é a Elia, cara, é a heroína do jogo, né, cara? Perguntando se ela pode entrar. Nosso prota vai sacar de bunda aqui e pensa, cara, por que ela tá aqui? Talvez se eu ficar quieto ela vai embora, não é? E a Elia faz essa carinha aqui e fala, olha senhor, eu sei que você está aí, por favor, deixa eu entrar, vai. Se você não responder, eu vou derrubar a porta, hein? Aí nossa porta vai lá e berra, né? O que? Você tá maluca? Ela fala, então você tá aí dentro, né? Ela vai lá e então pergunta ao nosso prota se ele poderia abrir a porta, que ela tem algo a dizer pra ele. E o nosso prota pergunta, né, o que seria, né? O que ela tem para dizer pra ele, né, cara? E ela vai ali, se encosta na porta e fala, né? Bom, um papinho para nós nos conhecemos melhor. O que acha? Bom, galera, pelo andar da carruagem, parece que o nosso prota não deixou a menina entrar não, cara. E ela tá reclamando, tá muito bolado ali por causa disso, cara. Bom, pelo que aconteceu, parece que ela conseguiu entrar no quarto dele, né, cara? Mas ela foi parada ali, cara, por uma governanta ali, cara, que tirou ela ali, cara. Ela implorando pro nosso prota pra ser amigo dela, cara. E ela tá aqui, né, cara, bufando aqui, né, pensando como que ela pode se tornar amigo dele, né, cara. E, cara, ela se esbarra, cara, com a menina aqui, cabelo longo, parece uma mulher, né, cara. Caiu aqui um salgado aqui, sei lá, cara. E ela vai lá, abaixa pra poder pegar ali e a pessoa fala que ela deveria prestar mais atenção aos seus arredores, né, cara. E quem é? É a nossa querida Eleanor, cara. E pergunta se ela está machucada, né, cara. A menina, ela detesta a família Tristan, né, cara? E ela olha ali pra Eleanor, cara. E ela lembra, parece que ela lembra do passado, né, cara? Que o irmão dela tá pedindo pra ela fugir, né, cara? Esse aqui é o irmão dela no meio desse fogaréu todo aqui, brother. E ela tá ali se tremendo, cara, porque ela percebeu que é a Eleanor, né, cara? Mas mesmo assim ela fala que está bem, né? E, cara, ela pegou no cabo da espada dela, cara, por instinto, né, cara? Porque parece, é o que parece, a família da Eleanor, né, a Tristan, acabou com a família dela, né, é o que parece, né? E ela olha pra Eleanor ali, cara, e fica pensando, né, se ela consegue derrotar ela no nível atual que ela tem. A Eleanor dá uma olhadinha pra ela, não estica a mão ali, cara, e parece estar pedindo alguma coisa, né, cara? E isso deixa a heroína meio bugada, né? O quê? Ela deve ter visto minha mão? Não. Por que ela não está pensando em reagir contra mim? E a Eleanor tá pedindo pra ela devolver, cara. Devolver. Ah, rapaz, acho que é pra devolver aquele saco que caiu no chão, né, cara? E na cabeça dela, ela tá pensando que a Eleanor tá insinuando que nem precisa reagir contra ela, né? Porque ela é muito fraca, né? Mas a heroína vai lá e devolve o saco pra ela, né? E ela se pergunta ali, cara, como o nosso prota está envolvido com a Eleanor. Bom, ela se despede ali, né, cara? E a heroína fala, né? Entra à direita nesse corredor para chegar no quarto do Dowd Campbell. E quando falou o nome do nosso prota, né, cara, a Eleanor manda ela esperar, né, cara? E pergunta como ela sabe que é o quarto dele, né, cara? E então a heroína fala que ela tava com ele até agora, né? E a Eleanor já faz essa cara aqui e pergunta qual o propósito dela tá lá. E a menina sem graça, bom, por amizade entre os novos alunos... E a Eleanor fala, novos alunos são proibidos de ter contato com o sexo oposto. E a menina fala, o quê? Tem alguma regra que fala sobre isso? E a Eleanor fala, não, acabei de criar. Então você não tem mais permissão de entrar no quarto dele. Bom, a heroína pergunta qual é a relação que ela tem com o nosso prota, né, cara? E a Eleanor fala que ela não tem nada com ele e ele não é nada para ela, mas é para ela lembrar muito bem do que ela acabou de dizer. E a heroína fica pensando, né? Tem algo entre esses dois aí, cara.
Mesmo que seja só para ter mais informações, vou continuar me aproximando dele. Galera, já passou alguns dias aqui, cara, e a prova vai começar aqui a prova da lição de aula da Academia Eufante. Ela é projetada para analisar meticulosamente todos os aspectos dos alunos. E eles são divididos em grupos depois de um duelo. E como nosso prota conseguiu derrotar um candidato a guerreiro, provavelmente ele vai ficar no grupo de nível mais alto, né? Ele olha ao redor ali, cara, e vê que tá todo mundo orgulhoso, né, cara, por estar nesse nível aí de alto, né? E ele é o único que tá preocupado, né, cara? Mas o maior problema de tudo ali, cara, é essa garota, né? Que no caso é a heroína aqui, né, cara? Que já se aproxima do nosso prota, né, cara? E o nosso prota fica pensando, né? Cara, eu a afastei ontem, mas ela está no mesmo grupo que eu agora. E a gente vê que a curiosidade dela aumentou, né? Pra cima do nosso prota, né? Bom, ele pensa, né? Parando para pensar, teve uns lanches e uma carta entregue ontem à noite. Então alguém tá me perseguindo? Por que tudo está acontecendo comigo? Bom, galera, esse lanche aqui provavelmente é a Eleanor que deixou na porta dele, né, cara? E desejando boa sorte pra ele na prova. Mas o nosso prota quer apenas focar na prova, cara. Que na cabeça dele deve correr tudo bem, né? Porque faz parte do cenário principal. Mas nesse momento chega a nossa querida Eleanor, cara, e fala que é um prazer conhecer eles, cara. E ela será responsável pela prova deles, cara. E o nosso prota, cara, não acredito, cara. Isso não é coincidência, é? O evento da Eleanor era para realmente acontecer hoje, mas ela literalmente está responsável por nós? Definitivamente vai ser estranho se nada acontecer durante essa prova. Bom, em outro lugar aqui na reunião dos professores aqui, né, cara, tá alguém falando, né? Se ele é realmente tão gênio assim a ponto de subjugar um candidato a guerreiro, estou interessado em ver como ele irá performar nas provas de lição da classe. Vamos fazer a presidente do conselho estudantil realizar as provas, só por precaução. E aqui tá a nossa querida presidente do conselho estudantil, Eleanor, cara, mandando todo mundo ir para a área de prova. E ela fala que ela vai responder algumas perguntas quando chegar lá. E eles chegaram aqui num lugar aqui, meu irmão, que parece um calabouço, uma dungeon, sei lá, brother. Mas tá tudo escuro aqui. Bom, a nossa querida heroína, né, cara, lembra que a Eleanor falou que ia responder algumas perguntas e pergunta se aquilo faz parte do teste. Mas o nosso prota fica pensando, bom, acho que posso responder isso. A entrada está selada e a energia acabou. Isso é uma armadilha e não um teste. Bom, enquanto tá o pessoal ali conversando ali que vão fazer ali, nosso prota tá pensando, né? Espera, agora que parei pra observar, esses caras são membros do grupo do protagonista. Se me lembro bem do cenário, é aqui que eles se conhecem. Então, as pessoas dessa sala são todas muito importantes para a história. Bom, nosso plot então fala com o pessoal ali, né? Que o salão principal, o salão central no caso, né, é o melhor lugar para eles irem. E alguém pergunta se tem algum mapa ali para poder ir, né? E o nosso prota fala que deve ter equipamentos e suprimentos de resgate lá. E o mais importante é que é uma área grande. Vai ser muito mais fácil deles se defenderem contra emboscadas do que nessa sala pequena que eles estão. E a menina quer o quê? Emboscada? Como assim? E o nosso prota fala: vocês devem ter sentido, presidente e Elia. Elia é a heroína, né? Não somos os únicos aqui. Eu vou para aquele outro lugar. E a Elia, né, a heroína pergunta por que ele vai para aquele lugar, né, cara? E nosso prota fala que porque é necessário, só isso. E a heroína fala, mesmo assim, por quê? É um lugar do lado oposto do salão central. E o nosso prota fala para ela que não pode dizer agora, mas é importante. E ele vai explicar melhor depois. Enquanto isso, a nossa querida Eleanor aqui, né, cara, ele tá pensando, né? Pois é, cara, é bem importante. Não estou mentindo para eles. Nada é mais importante do que salvar a minha própria vida, não é mesmo? Rapaziada, parece que ele foi sozinho mesmo, cara. Que ele tá aqui comemorando que a ideia dele funcionou, né, cara? E ele fica pensando ali, né? Cara, talvez derrotar a Elia pode ter dado credibilidade às minhas palavras. Só preciso me esconder até o fim desse evento. Bom, afinal, o alvo de assassinato é a Eleanor. Então, não vou nem prestar atenção em mim. Vou só ir para um canto quieto, tranquilo e passar um tempo. Bom, mas parece que não vai ser tão tranquilo assim não, né, rapaziada? Que alguém chama o nosso protinha, né, cara? E ele dá uma olhada ali e aparece um cara aqui, né, cara? Falando que está com problema, cara, para consertar a energia. E pede para ele guiar
o nosso prota, né? O nosso prota guiar ele, no caso, né? E o cara fala que a visão dele não é muito boa no escuro, né, cara? E o sisteminha do nosso prota já apita ali, mano, falando que é uma situação perigosa detectada, meu irmão. E o nosso prota até que tá tranquilo com isso, né? Bom, em outro lugar, aquela menina que parece uma freira, né, pergunta pra heroína se o nosso prota vai ficar bem sozinho, né? E tá preocupado se algo acontecer com ele, né, cara? E a heroína fala, né? Bom, seja lá o que ele for fazer, ele deve ter um plano. Mas, de qualquer forma, parece que algo vai acontecer com a gente primeiro. É, meu irmão, tem um monte de carinha ali em cima deles ali, brother. E até a Eleanor já percebeu isso, que ela dá uma olhadinha ali, meu irmão. Rapaz, o cara tá aqui, meu, caminhando com o nosso protinho aqui, tá pensando, né? Bom, o grupo de avanço já foi derrotado por aquela mulher diabólica. Claro, esse seria o caso se eu não estivesse envolvido. Até esse cara foi enganado tranquilamente. Um assassino profissional como eu consegue descobrir o nível de alguém só observando seus movimentos. E esse cara é um completo amador. Eu posso brincar com ele antes de matá-lo. Vou tomar o seu corpo e acabar com a Lady Tristan. E brother, nós podemos dar aquela olhadinha pro lado ali, meu, e o cara já tá com uma faca ali na mão, meu, falando que chegou a hora de recompensar o nosso prota, brother. E o nosso prota tá bem tranquilo, cara. Ele olha pro cara e fala: minha nossa, hein? Como eu esperava. É você, Hazmed? Ih, rapaz, e o cara ficou bugado ali, né? E o nosso prota fala: cara, se fosse alguém forte de verdade, eu estaria em apuros. Sinceramente, tô bem aliviado. E o nosso prota fala que ele descobriu que era ele pela forma de andar e pela rinite dele, cara. Nosso prota pega o seu gravetinho ali na mão ali, né, cara? E o tal do Hazmed tá ali pensando, né? Do que diabos ele tá falando? Cara, estou sem palavras. E nosso prota manda o cara vir pra cima, né, cara? E o cara vai ali mesmo, cara. O cara tá confiante que na cabeça dele o nosso prota é um fracote, né? Que ele vai acabar com ele rapidinho. E o nosso prota tá aqui tranquilinho, meu irmão, segurando seu graveto aqui, cara. Mas, meu irmão, a gente vê aqui, cara, um cara aqui voando aqui, um outro aqui também que a gente já sabe que não é Naruto do nosso prota. Já cortou aqui pra luta lá onde tá as meninas lá, cara. E um cara já com uma flechada aqui, já no corpo aqui, cara. Um outro aqui fazendo voar todo mundo ali, meu irmão. Tá uma bagunça aqui, meu irmão. E a heroína tá aqui, meu, soltando o sarrafo em cima dos caras, meu irmão. E a santa tá ali, parece uma santa, né? Usando sua magia ali de buff, de cura, sei lá, brother. A nossa querida heroína manda uma pessoa congelar os caras ali, né, cara? E ela pergunta onde tá a Eleanor, né, cara? E a Eleanor, galera, tá aqui sentando o sarrafo em cima dos caras também, brother. E ela aqui é sem dó, sem nem piedade, meu irmão. Jogando todo mundo ali, meu irmão, voando ali nas paredes, meu irmão. E um dos carinhas aqui chega até a soltar ketchup, meu irmão. Saindo litros e litros ali. E a Eleanor, meu brother, chega perto do cara ali e fala: aí, alguém além de vocês foi enviado pra cá? E fala que vai quebrar o pescocinho do cara se o cara não responder, meu irmão. E parece que o cara falou que sim, né? O tal Hazmed da Lua Crescente tá lá. E aí a Eleanor pergunta se ele tá nesse prédio ou nos arredores, né, cara? E o cara fala que não pode contar. E a Eleanor, brother, vai lá, pega o seu tamanco, meu, salto 15, brother, na cara do cara ali, meu, e esmaga. E ela vai lá, meu irmão, com uma aura assustadora e fala: esse assassino está presente no local ou não? E começa a rodar o tamanquinho ali. E o cara não tem o que fazer, né, cara? O cara acaba falando que ele sim, ele veio com eles ali. E a heroína pergunta pra Eleanor porque ela tá indo tão longe, né? A Eleanor fala: claro, eles tentaram me matar. E a Eleanor se vira pra heroína e fala: o Hazmed da Lua Crescente é um assassino que pode tomar a aparência de quem ele mata. Quem você acha que é o alvo mais fácil pra ele? E quando a heroína ouviu essas palavras, ela ficou pensando, né? Não acredito. Será? Será que ele tá indo atrás do nosso protinha? É, meu, ele tá realmente atrás dele, cara. E a Santa tá ali preocupada, né? Aquele tal de Dawood se usou de isca pra levar o inimigo mais forte pra longe. Eles são assassinos que foram enviados para te matar. Por que ele iria tão longe assim? Que relação ele tem com você? No caso, não foi a Santa que falou isso não, foi a heroína, né, cara? E a Eleanor fala: eu já disse que não somos nada um do outro. Até onde eu sei, pelo menos. Bom, enquanto isso, a gente já vê aqui o Hazmed, meu irmão. Parece que a situação não tá muito boa pra ele não, cara.
que o nosso prota, cara, tá fazendo corte rápido Tramontina com graveto, meu irmão. E o cara tá sendo destruído ali, cara. E o nosso prota não para não. Cara, de onde que ele tirou dessas habilidades? Ele é um fracassado. Ah, galera, ele tá usando a técnica que ele recebeu lá da família Tristan, né, cara? Então ele já tá usando a técnica em cima do cara. E parece que a técnica é boa, né? Que o cara não tá tendo nenhuma chance contra ele, cara. E o cara conheceu a técnica da espada da família Tristan, cara. E agora ele tá arrependido, né, cara? Ele pensa, cara, eu não deveria ter mexido com esse cara. E o cara fala que ele reparou que o nosso protinha atraiu ele pra lá, né? Pergunta quem é ele. Bom, na verdade não foi intenção do nosso prota, né? Ele só queria escapar do perigo, né, cara? E galera, parece que o charme mortal foi ativado aqui, cara. E fala que o vilão admira o plano meticuloso do nosso prota. Bom, que parece que o nosso prota não respondeu o cara, né? E o cara fala, né? Cara, acho que você não tinha intenção de responder, né? Tudo bem, pode me matar. Nosso prota olha pra ele ali e fala que não tem planos pra matar ele. O cara pergunta por quê, né, cara? Nosso prota responde: diga para os outros não se aproximarem da lei de Tristan. E diga que um assassino do seu calibre quase foi morto. E o cara rindo aqui pro nosso prota pergunta, né? E se ele voltar a tentar assassinar ela depois disso, né? Nosso prota fala: brother, então tenta a sorte comigo de novo que você vai se arrepender. Porque eu sempre estarei protegendo ela. E bom, algumas horas se passou, rapaziada. Porque a nossa querida Tristan já tá aqui, cara. Sentada aqui e a menina fala que a academia está uma bagunça interna. E está quase confirmado que um espião existe, dado o trajeto e o horário do assassinato. E a mulher fala: Eleanor, sei que a situação política contra você são comuns. Mas considerando que essa é a segunda tentativa de assassinato, eles devem estar bem determinados. E a Eleanor ali, né, olhando pro nada, pergunta não, mas responde, né? Será? E ela fala que esse incidente parece um pouco diferente. E quem quer que esteja por trás disso, eles irão agir novamente. E as pessoas que estavam com ela, todas elas foram homenageadas. E ela fala que o problema é o nosso protinha, cara, porque ele é o único sem registro de reconhecimento oficial. E ela fala que não há razão para ele não ter um, e ela não sabe por que ele não tem, né? E é como ele estivesse propositalmente tentando ficar de fora da vista da academia. E a Eleanor fala, né? Será? A menina já tá bolada, me fala, se ela falar será mais uma vez, vai bater nela, né? E a Eleanor fala pra ela ir em frente. E a menina vai, brother, ela joga um frasco ali, meu irmão, e pergunta qual é o problema dela, cara. E a Eleanor pega tranquilo, de boa, né, cara? E pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela fala que a Eleanor tá desligada o dia todo, cara. E ela não sabe o que é, mas se ela não falar nada, ela não consegue ajudar. E de repente, meu irmão, a Eleanor fala: eu sinto que estou começando a me interessar por alguém. E a menina fica assustada. O quê? E a Eleanor repete: eu disse, estou começando a me interessar por alguém. E a menina pergunta: quem? Quem é esse? E a Eleanor fala: você acabou de falar dele. Daud Campbell. E a Eleanor fica quieta, né? E a menina tá aqui, ó, bugada ali, cara. Bugada mesmo, cara. Que a menina faz essa cara aqui e fala: não acredito. Você gosta daquele caipira? E a menina tá bolada mesmo. E ela fala que não sabe o que o nosso prota fez pra conquistar ela, né, cara? E pergunta o que o Arquiduque iria falar se descobrisse isso. E a Eleanor fala que aquele velhote com certeza ficaria maluco. E a Eleanor se levanta e fala que ela não foi conquistada, né, cara? E a menina fala: meu Deus, até parece que você não foi. E a menina fala: bom, de qualquer forma, independentemente de como ele fez, ele estava te tratando bem, não estava? Normalmente, você começaria a ficar desconfiada. Como a lei da casa Tristan, você deveria tomar mais cuidado. E a Eleanor concorda, cara, e fala que ela precisa testar ele mais uma vez. E olhando pra fotinha dele, fala, né, que vai ficar tudo bem se ela observar mais de perto. Bom, já aqui no lado do nosso protinha, que nosso prota tá bolado aqui, porque ele recebeu uma carta aqui, cara. Tá escrito assim, ó: infelizmente, Daud Campbell, nós somos incapazes de te informar a sua sala. A equipe acadêmica está no meio de um projeto para obter resultados ideais. Pode esperar por boas notícias no futuro. O nosso prota tá bolado, cara, que eles estão avaliando o nosso prota. E o nosso prota só quer
que ele joga ele em qualquer sala velha aí pra esquecer dele. Mas ele tá ali pensando, né? Bom, embora se formos seguir as regras, eu não deveria ser colocado na aula especial como o grupo da Elia? Por que estão me excluindo assim? E nesse momento nosso Protinha recebe aqui, cara, um presente do sistema, né, cara? Ele recebeu um presente de copiar a habilidade do alvo, né, cara? Nosso bota... O quê? Mas que porra é essa? Copiar uma habilidade? Isso é insano! E ele se pergunta, né, se ele pode copiar a habilidade do chefão final, né? E ele sabe que seria um desperdício usar isso a qualquer hora, né? Ele vai guardar aquilo ali pra hora certa. E o Protinha fica pensando, né? Embora ela ainda possa estar no topo da hierarquia da academia, assim como a protagonista, Eleanor, é um chefão capaz de crescer. Ela vai ganhar várias habilidades roubadas no futuro. Então, não tem por que usar esse duplicador de habilidade agora. Por agora, preciso me preparar para o evento que vai acontecer em 3 dias. Felizmente, eu sei de algo que vai me ajudar a sobreviver. E esse lugar que vai ajudar ele a sobreviver é esse armazém de equipamentos antigos, cara, que ele tá em frente ali, galera. E ele tá com uma mascarazinha ali, né, cara, pra poder esconder sua identidade, né, cara. E ele comprou essa máscara aí na loja de pontos do sistema. E o nosso Protinha já invade ali, cara, como se fosse um ladrão, meu irmão. Já dá os seus passos ali, os seus pulos secretos. Ele entra ali naquele galpão ali, meu irmão, uma bagunça do caramba aqui, cara. Cheio de malas aqui, parece, cara. Ele tá procurando alguma coisa ali. E parece que ele achou, né, cara? Parece com, sei lá, um jarro aqui, a lâmpada mágica, sei lá, brother. Cara, eu sei que o nome disso aqui é o Pico da Divindade. Um incensário contendo o poder antigo de 1000 anos. Meu irmão, teu negócio ali é poderoso, hein? Nosso pai tá tudo feliz, cara, que ele conseguiu achar aquilo, né, cara? Mas, brother, de repente, meu irmão, aquele lixo todo ali, meu irmão, olha, baú, mala, caixote, barril, cara, eu acho que vai tudo cair em cima dele, cara. E de fato, galera, caiu tudo em cima dele ali, cara. E, brother, nessa bagunça toda aqui, cara, caiu também uma beldade nos braços dele, cara. E o nome dessa beldade, é o que parece aqui, é Yuria. E o nosso Prota pegou ela no colinho ali, cara. E ela tá ali, abre os olhinhos pro nosso Prota. E no jogo, essa menina aí é o chefão do capítulo 2, cara. Apelidada de Deusa da Espada Amaldiçoada. E esse item que o nosso Prota acabou de pegar no jogo é dela. Ele fica em choque, né, cara? Porque agora ele percebe porque ela costumava ficar por ali, né, cara? E, brother, o sistema do nosso Prota já detectou aqui, meu irmão, um perigo, brother. Perigo gigantesco, meu. Perigo mortal, brother. E o sistema ativou a sobrevivência desesperada. Rank X. E, cara, eu acho que a menina aqui tá com uma corrente nas mãos aqui, cara. O nosso Prota fala que sente muito por acordar ela, mas a menina não quer nem saber, brother. Já solta ali aquela corrente pra cima do nosso Prota, que parece que tem uma espada naquela corrente ali, cara. E o que parece, nosso Prota conseguiu desviar até que bem. Nosso Prota tenta explicar pra menina que ele não planejava fazer nada com ela enquanto ela dormia. A menina fica só encarando pra ele ali, cara. Mas mesmo assim, meu menino não quer saber de nada não, cara. E parte pra cima, cara. Nosso Prota implora pra ela parar. E, brother, a menina se joga ali, meu, e solta sua corrente com a espada ali, meu irmão. Nosso Prota pensa. Felizmente, sei o que preciso fazer para não ser atingido. E aqui a gente tá, brother. A espada quase acertando o narizinho do nosso Prota, cara. Mas ela para ali mesmo, cara. E ao que parece, o que ele sabe fazer é manter a distância dela de 3,5 passos. Qualquer inimigo a essa distância dela é derrotado, não importa o que façam. Mas em contrapartida, ela não pode se aproximar do seu oponente por vontade própria. Esse é o mecanismo através da maldição da Yuria. E ela tá aqui, cara, pede pro nosso Prota dar um passo à frente. Nosso Prota responde, né? Por quê? Pra você me picar todinho, né? E ela, na maior frieza, fala que sim, é isso mesmo. Mas de repente nosso Prota para e pensa, espera um pouco. Essa é a área pessoal dela, já que ela tem que ser isolada de todo mundo. Até mesmo o corpo docente não vem aqui com frequência. O que quer dizer, galera, é que ele oferece um biscoito pra menina ali do nada, né, cara? E a menina faz essa cara aqui e fala que não vai cair nesse truque tão simples, né, cara? Mas uma cara dela que parece que ela tá com muita fome. É, cara, parece que tá com fome mesmo, que o nosso Prota vai lá e joga o biscoito pra ela e ela vai igual um cachorro atrás do biscoito.
Então o nosso prota tá aliviado ali, né? Porque quase morreu ali, né? E a menina pergunta quem é ele. Nosso prota então responde a ela que pediram a ele pra alimentar ela. Ela é um bichinho de estimação, né, cara? E ele fala que alguém que ele conhece pediu pra cuidar dela. E ela comendo biscoito ali pergunta, alguém que você conhece? Nosso prota tá ali, cara, de costas pra ela ali, né, cara? E ele responde pra ela não se preocupar, porque a irmã dela está bem no Império Sagrado. E parece que falou da irmã dela que a menina já mudou de fisionomia aqui, né, cara? E nosso prota fala com ela. O Imperador não vai nem ligar para vocês duas por um tempo, mas nem é preciso dizer que você precisará ficar quieta por enquanto. Eu voltarei mais tarde. A Yuria originalmente é do Império Sagrado. E o motivo pelo qual ela se escondeu em Iophante foi por causa do Império Sagrado. A espada da Yuria é notória por ser um item maligno. Então, como um receptáculo da espada, ela sofre a maldição dos 3 passos. Ó, rapaziada, já se passaram alguns dias aqui, né, cara? E a gente tá vendo que é uma montanha cheia de gente ali na montanha, né, cara? E o que parece é essa professora aqui, cara, passando uma aulazinha pra eles ali. Essa lição aqui é praticamente que eles têm que escolher, né, as suas principais disciplinas secundárias e coisa e tal, como cavalaria, feitiçaria, engenharia, essas coisas aí, né? No meio dessa galera aí tá o nosso prota, né, cara? Ele tá pensando ali, né, cara? Esse é o evento tutorial onde nós recebemos mais informações sobre esse mundo. Mas este eu não posso simplesmente pular. Todo esforço que eu fiz até agora vai ser inútil. Bom, eles vão caminhando ali, né, cara? E a professora para ali do nada e fala pra eles parar ali, né? Que eles vão comer ali mesmo, cara. Nosso prota chega perto da professora ali e pergunta se ele pode comer um pouco mais distante da galera, né? Até porque, segundo ele fala que ele se sente desconfortável perto dos outros. A professora disse pra ele tudo bem, que ele pode ficar tranquilo, mas é pra ele não ir muito longe. Ou então ele pode acabar se metendo em um monte de problemas. Nosso prota tá ok, tudo bem, senhora. E o invejoso tá aqui, olhando pro nosso prota aqui, né? Na verdade são 2, né? Mas o lourinho fala, esse caipira idiota está ficando todo convencido só porque recebeu uma atençãozinha. E bom, galera, parece que o nosso prota botou aquele bagulho que ele pegou lá da onde tava com a menina lá, né, cara? E ele reuniu chifre de unicórnio, uma pena de fênix e um leque de coralberry. E tudo isso aí são as preparações para poder fazer alguma coisa aqui, cara. E o nosso prota tá ali, meu irmão, assoprando o negócio, eu não tô entendendo mais nada, cara. E, brother, aparece algum buraco ali, buraco não, seria alguma coisa se formando ali, com uma luz branca ali, cara. E, cara, parece umas pessoas naquela luz branca ali, né? E a luz é bem, começa a ficar bem maior, né, cara? Porque chega até cegar o nosso prota, cara, que ele bota a mão ali, porque a luz é bem forte mesmo, cara. E o nosso prota, ele tá querendo acessar uma parada que pessoas normais não podem nem sonhar em alcançar. Bom, não entendi muito não, cara, mas o que parece aqui, o nosso prota tá vendo alguém cavando ali, cara, cavando o chão ali, né, cara. E, rapaziada, é o que parece aqui, nosso prota tá vendo, são anjos aqui, né? Será que o nosso prota entrou no plano do céu aqui, cara? É um monte de anjo aqui, bro, trabalhando duro ainda. E os anjos viu o nosso prota, né, cara? E fica se perguntando, né? Cara, ele tá olhando pra cá já faz um tempo, né? O outro responde. Ainda assim, é legal que ele está apenas em silêncio. Muito melhor do que vir aqui e ficar nos enchendo o saco com o trabalho. E ali tá nosso prota, cara. Parece que ele tá em outra dimensão, né, cara? A dimensão dos anjos ali e a dimensão, sei lá, né, da terra, né? E ele tá só olhando os caras trabalhando, cara. Mas de repente, meu irmão, apareceu um veículo aqui, cara. Acho que é um carro, né? Com alto-falante aqui. É um caminhão, cara. Rapaz, os anjos tem até caminhão, galera. Dentro daquele caminhão ali tem tijolos de lama sagrada. E pede pros caras descarregar aquilo ali rápido. Bom, e parece que os anjos estão com muita fome, né, cara? Que eles estão perguntando se a entrega de comida ainda não chegou, né, cara? O outro anjo ali fala que o veículo deu problema e pede pra eles terem um pouco de paciência que já chega a comida deles. E o nosso prota vendo tudo aquilo dali, cara, ele pensa, né? Eu sei exatamente o que eles querem. E é algo muito simples e básico. E, cara, parece que o que eles querem de fato é comida, né, cara? Que o nosso prota vai lá, cara, abre um monte de marmita aqui, cara, pra poder comer ali na frente dos anjos, cara. E os anjos estão vendo ele, né, comendo, e se perguntam o que ele tá comendo, né? E se perguntam se isso é bom.
E o outro tá com tanta fome, cara, que tá perguntando se eles não podem pedir um pedacinho pro nosso prota. Mas o nosso prota já percebe, meu, e já fala: aí, senhores anjos, por favor, antes de continuarem trabalhando, comam. Eu ofereço pra vocês aqui, senão vocês vão acabar morrendo de fome. E a transmissão de oferenda foi concluída, e aquela comida toda ali foi pros anjos, cara. E o anjo vai lá, recebe, sei lá, um cupcake, meu irmão. Pô, bagulho pequenininho ali, isso vai matar a fome deles, cara. Mas o anjo fala pra eles ter um intervalo aí de 10 minutos pra eles poderem comer aquilo dali, cara. E, cara, o nosso prota não deu só aquilo não, deu pão doce, deu bife, deu um monte de coisa ali, cara. E o pessoal tá impressionado que o nosso prota é tão atencioso com eles. Ah, galera, se liga só, as leis, né, no caso do outro mundo, são diferentes do mundo físico. Então, uma única porção pro prota é mais que o suficiente para todos eles. Bom, então aquele cupcake ali para eles ali é almoço e janta, né? O anjo então se senta ali, né, cara, e agradece o nosso prota, né, cara, por ele ter alimentado eles, né? E pede pro nosso prota trazer um turibulo, sei lá o que é isso aqui, cara, e fala que vai abençoá-lo. Ah, o turibulo é aquele negócio que o nosso prota pegou num galpão lá da menina lá. O anjo pede pro nosso prota falar o que ele quer, mas tem que ser uma coisa que seja do alcance dele, né, cara? O anjo então, cara, começa a falar lá tudo que o nosso prota tá pensando e tal, parece que ele é mente, né, cara? E fala que ele possui uma habilidade, mas falhou em desenvolvê-la o mínimo. E ele fala que essa habilidade vai beneficiar ele bastante no futuro, então pede para ele investir nela o mais rápido possível. O nosso prota tá bugado ali, né, se perguntando que habilidade é essa que ele tem, né? Será que é a habilidade que as vilãs ficam apaixonadas por mim? Bom, galera, parece que é essa habilidade mesmo, cara. E um outro anjo aqui, bonitão aqui, chega e fala: o humano normal iria imediatamente ser tomado pelo medo. E ainda assim, você começou a pensar em estratégias calmamente. Entendo, um grande homem está nascendo. Acho que não vou precisar me preocupar com você. E o outro anjo velhote aqui fala que já acabou de dar a benção pro nosso prota, né? Acho que a benção era isso, né? Mas o nosso prota agradece a ele. Bom, galera, e assim aquela conferência dimensional acaba, né, cara? Vai fechando ali o portalzinho ali, né, cara? E o nosso prota fica pensando, né? Só estou trabalhando duro porque não quero morrer. Ainda assim, é um aviso de um anjo. Então, tenho que pensar sobre isso com muito cuidado. Bom, galera, parece que o nosso prota ganhou sim 2 presentes aqui, cara. Um do presente aqui é um tal de ascentismo, sei lá, cara, que usa uma pequena quantidade para converter temporariamente todos os atributos adicionais em Constituição. E o outro aqui ele ganhou um escudo protetor, que usa uma pequena quantidade de mana para criar uma barreira protetora de uso único e receber o efeito de Constituição. E nosso prota tá aqui de olho fechado pensando: aquele anjo me deu umas bênçãos bem úteis, hein? O atributo de Constituição é relacionado à saúde, então tem um efeito direto na sobrevivência. Já que minha sobrevivência desesperada pode aumentar muito meus atributos, tenho certeza que vou fazer um bom uso dessas habilidades. O problema é esse aqui, né? O problema é usa uma pequena quantidade de mana, né, cara? Que o nosso prota fica pensando. Isso pra mim é um inferno, já que não tenho nenhuma característica relevante ainda. Se não puder usar mana agora, vou ter que fazer uso de mais medidas temporárias. Bom, e o nosso prota fica pensando o que ele deve fazer, né, cara? Ele tá aqui na frente de um balcão, né, cara? Ele tá falando que ele quer formar um time, né, cara? E um time de 2 aqui. E o cara olhando pro nosso prota fala, né? Cara, você sabe o que são times de 2, não é? Onde está seu parceiro? E nosso prota fala: bom, ela estará aqui em breve. E o cara começa a rir do nosso prota e fala: cara, e quem vai vir para um cara tão excluído como você? Aí o nosso prota fala, né? Não, cara, não estou mentindo não, cara. Esse lugar vai ficar lotado logo logo. E o cara pergunta: o que você está falando, cara? Minha parceira não é só popular, sabe? E a parceira dele, pelo aquele bracinho ali, é a heroína, cara. Já chega ali atrás do nosso prota, né? Nosso prota vai lá, se cumprimenta ela, né? E pensa, né? Bom, na verdade, eu originalmente não queria me envolver com a protagonista, mas mudei de ideia. Especialmente depois de ouvir o conselho daquele anjo mais velho. Nosso prota se vira pra menina e fala, né? Aí, aquilo que você disse sobre nos conhecermos melhor antes, ainda está valendo?
E a menina fica aqui pensando, que bugada aqui, né, cara? Que o nosso prota de repente falou aquilo, né, cara? E, cara, a menina tá meio doida, cara. Que a menina tá pensando assim, ó. Você é incrível, mestre da Uldud. Ele já tá chamando o moleque, o nosso prota de mestre, cara. Nada que tentou funcionou. Então agora recorreu à estratégia de fazê-los ter inveja, que eu só tinha ouvido falar. Que estratégia é essa, cara? Bom, galera, já dentro da dungeon, né, cara, a menina pergunta se o nosso prota tem certeza quanto a isso, né? Acho que é pra ele se juntar com ela na equipe, né, cara? E o nosso prota fala: tenha fé, mulher. Eu pensei que quisesse ser minha amiga. Já se esqueceu de quando você tentou me bater, quando a gente se viu pela primeira vez? Ela responde: claro, mesmo que tenha sido eu que apanhou, né? E o nosso prota fala: se ela quiser ser amiga dele, ela tem que fazer o que ele disser, cara. E fala pra ela atacar às 9 em ponto. Depois às 3. E é claro que é o bicho vindo aqui, né, cara? No sentido horário, né, cara? E ela vai lá e ataca, brother. Nosso prota vai estar escravizando a menina. Nosso prota tá dando ordens pra ela, cara. Falando que o ponto fraco dos bichinhos é o pescoço. E é pra mirar no corpo, não nas asas do bichinho. E a menina tá ali, meu irmão, fazendo tudo que ele manda. E ela tá bem bolada, né? Pede pra ele parar de dar ordem e vir ajudar ela. Nosso prota fala que não. E ele fala: aí, ó, 2 adagas jogadas da esquerda e direita estão indo na sua direção, mas você só pode jogá-las para longe. Aguente por 10 segundos. E a menina de fato faz isso, cara. Pega as adagas e joga, cara. Nosso prota começa a dar ordem. Ótimo! O próximo vai ser um veneno de paralisia. O seu ejetor fica na direita. Quebre-o. E ela vai lá e quebra. Traduzindo, cara, nosso prota vai dando ordem ali, cara, de tudo, qualquer jeito, de cada bicho ali, cara. Ele sabe tudo que os bichos vão fazer, né? Mas a menina tá bem bolada, brother. Ela fala: cara, se você sabe de tudo isso, você não se sairia melhor do que eu? Vamos conseguir passar por isso bem mais rápido se trabalharmos juntos. Nosso prota olha pra ela: olha, eu até que quero ajudar, mas não dá não, cara. Eu sou um figurante fracassado com atributos do rank F. E ele fica, mas na verdade, cara, ele não vai ajudar ela, cara, porque se liga só, esses bichos que ela tá enfrentando não tem intenção assassina, até porque é uma luta de mentira. Então, o sistema dele de sobrevivência desesperada não vai ativar. Bom, que parece eles estão numa dungeon de treinamento, então, né, cara, com monstros artificiais, né? E, cara, de repente a heroína, mesmo, vem com muita fúria. Parece pra cima do nosso prota, né, meu irmão? Que ela sai gritando o nome dele e vai pra cima dele, cara. E o nosso prota faz essa cara aqui: o quê? Será que eu fui cruel demais com ela? Ele se abaixa, meu irmão, que ela arranca a cabeça do bichão que tava atrás dele ali, cara. Meu irmão, e olha essa cara dela de determinada, meu, de fodona. E, cara, é o que parece, meu irmão, que ela conseguiu quebrar o recorde anterior, né? Chegou até a sair um monte de bagulho aqui, mano. E ela tá se perguntando: o que está vendo? Eu lutei sozinha, mas consegui quebrar um recorde? Essa dungeon é de um nível feito para 2 pessoas. O que está vendo? Nosso prota faz essa carinha de bobo aqui e fala que eles deram sorte, né? Mas na verdade é porque ele conhece esse jogo de cabo a rabo, né? E o nosso prota fala que a próxima área vai ser mais difícil ainda, então eles têm que continuar, e deseja boa sorte pra ela. E olha a cara de bolada que ela faz, brother. Mas, cara, tem alguém observando ela, cara, e parece aqui que é uma maga, né, cara? E ela tá falando que eles estão se saindo muito bem. Aí, galera, essa aqui é a diretora da criação de feitiço. O nome dela é Périce. Ela fala que eles têm que investir nos desafios ano que vem, né, que tá muito fácil, e pergunta o que o tal Conrado acha, né? Bom, o tal Conrado eu acho que é esse aqui, né, cara, que ele fala, né? O mais importante, parece que eu tive sorte. O aluno que eu estive observando está fazendo o teste. E a mulher, ela fala: fala da garota, a próxima candidata guerreira do semestre. Ela está progredindo bem rápido, é digno de sua atenção. E o cara fala: não, ela não. Estou falando dele, da Uld Campbell. E a maga lá: o quê? Esse charlatão? Ele não estava apenas se aproveitando das capacidades da candidata guerreira? Mas o cara fala: isso é o que tem de errado com vocês, magos. E a mulher fica assustada: o quê? Por que você diz isso? E ele responde: a candidata guerreira nunca teria conseguido quebrar o recorde sozinha. Qualquer pessoa normal veria que a candidata guerreira é mais forte e tem um papel mais ativo. Mas ele é a chave. A posição de sua companheira
a forma em que ele dá as ordens no momento certo, sua habilidade de não ser um fardo para ela. Cada ação que ele toma demonstra um julgamento perfeito da situação. É tudo friamente calculado. É como se ele já tivesse ido para um campo de batalha milhares de vezes. Aí ele se vira ali pra Pérez ali e fala pra eles fazer uma aposta, né, cara? E a Pérez olha pra ele ali, né, aposta, e o cara lá chama os moleque ali, né, cara? A menina e o nosso prota, né? E fala: aqui é o Conrado Valterdore, do Departamento da Cavalaria. Eu me interessei bastante por vocês dois. A diretora da criação de feitiços e eu decidimos fazer uma aposta. O tema é se vocês dois serão capazes de quebrar o recorde que nós tivemos quando éramos calouros. Se conseguirem, bem, eu lhe darei a chance de fazer um pedido para Pérez. Mas fique tranquilo, eu não irei forçá-los a acharem que é muita pressão. O seu recorde atual já é bem impressionante e, sinceramente, esse pedido é algo impossível de fazer. Mas de repente o nosso prota aqui, todo arrogante, fala que tá tudo bem, né? Ele fala que eles conseguem fazer isso de boa. E a Pérez, olhando pro nosso prota, tá achando que ele é muito arrogante, né? Mas o Conrado fala que vai apostar na vitória dele, cara, e manda eles começarem. Bom, em outro lugar a gente tá vendo aqui a Tristan, né, cara? A Eleanor Tristan aqui com aquela outra menina ali, que sei lá, né? Acho que ela é vice-presidente do conselho, né, cara? E ela pergunta a essa menina se ela trouxe a informação que ela pediu, cara. E a menina fala, parece que trouxe, cara. E ela fala: eu vi isso de um dos meus calouros, mas o Daoud Campbell está com a próxima candidata guerreira do semestre. E a Eleanor não entende muito bem, né? O quê? Próxima candidata guerreira do semestre? E olha essa posição dela aqui, brother. Que charme, meu irmão. Mas a mulher responde sim. É Elia Crisanax, a garota que lutou contra o Daoud. E a Eleanor olhando ali, então eles formaram um par. E a menina responde que sim, até porque aquela dungeon ali requer um time de 2, né, cara? A Eleanor vai lá, diz que entende, né? Depois abre os olhinhos ali, dá um suspiro elegante e pede pra ela levar ela até lá, cara. Essa menina tá parecendo uma psicopata já, então até com medo do nosso prota. Bom, já pra dungeon lá onde o nosso prota tá, cara, a menina pergunta o que ele planeja fazer, né, cara? E ela fala que está bem ciente de que ele é bem habilidoso, mas mesmo que esse seja o caso, vale mesmo a pena desafiar o recorde de todos os tempos? Nosso prota responde que sim, cara, e a menina fica impressionada com a confiança dele. E ela pergunta se nosso prota tem um motivo pra fazer isso. Nosso prota com essa carinha aqui fala: bom, é porque você está aqui comigo. E ela faz essa cara aqui pra ele e fala: cara, você é bem cara de pau, hein? O Conrado pergunta se eles estão prontos. O nosso prota fala que sim. Ele fala: perfeito. Agora é possível ajustar a dificuldade da última sessão, mas vocês vão ganhar pontos extras quando for mais difícil. E o nosso prota então pede pra ele colocar na maior dificuldade que tiver ali, cara. E a Pérez tá bolada, cara. Ela fala: eu não acredito nesse calouro. Até gosto de como ele é energético, mas isso está indo longe demais. A maior dificuldade é quase um combate de verdade. Tem chance deles morrerem tentando. Ah, então foi por isso que o nosso prota pediu, né, cara? Porque aí sim ele consegue ativar lá o bagulho dele de perigo, né? O Conrado tá todo animado ali, meu, e pede pra eles provar o valor deles, cara. A menina herói aqui tá bem bolada, mas ela fala que ela vai fazer o que ela puder ali, cara. E nesse momento, cara, já apareceu o sisteminha do nosso prota. O perigo foi detectado, brother. E veio uns bichão aqui pra cima dele aqui, cara. E o sistema já avisou. Determinamos que o nível de perigo é risco de vida. E com esse sisteminha aí, meu, ativado, meu irmão, nosso prota já pega a espada dele ali, cara. E com um corte só, meu, faz um corte limpo, mano. Na cabeça do bichão ali, cara. E o pessoal tá impressionado, cara. A Pérez cuspiu o chazinho ali, cara. E o Conrado tá ali: eu sabia, era isso que eu estava esperando. Você viu isso, Pérez? E a menina que candidata a herói tá mais impressionada ainda, né, cara? Na verdade, nem tanto, né, cara? Porque ela fala que ela sabia do que ele era capaz, cara. E eles vendo o nosso prota lutando ali, né, cara? A Pérez falando: espera, mas como? Como isso é possível? Ele era completamente inútil, não era? E o Conrado responde: ele só estava fingindo. No entanto, eu não lhe culpo. Eu teria reagido da mesma forma se não tivesse visto a mudança de habilidade dele antes. Conforme o tempo passa,
os monstros ficarão mais fortes e ele também. O que significa que eles irão ficar mais fortes simultaneamente. Meu irmão, a batalha tá frenética ali, meu irmão. A candidata heroína, meu, já faz um ataque lá, já chama o nosso Proto fala, ok, tô indo. Parece que bota o pé no ombro dela, meu irmão, e pula em direção do bichão ali, cara. Ele usa a técnica da espada dos Tristan, meu. Lavopère. Rapaz, a técnica é até francesa, meu. Ou é espanhol, né, cara? Lá, né? Lavopère, né, cara? Com esse ataque, meu irmão, aparece ali, meu irmão, um outro sistema, não do nosso Proto, mas sim da Dungeon, falando: parabéns, que força incrível! Dawand, Campbell e Elia Crismax, eles conseguiram quebrar o recorde de todos os tempos. E brother, eu não entendi muita coisa não, cara, que o nosso Proto parece que abaixou a guarda aqui. Eu não sei se esse bicho tá caindo de morto aqui, né, cara, ou se vai atacar ele, cara, mas alguém pede pra ele se abaixar, meu irmão. E isso é uma explosão gigantesca aqui, cara. E é aquele professor Conrado, cara, que já apareceu aqui. Rapaz, já parece que tá até reverenciando o nosso Prota, né, cara? O nosso Prota olhando pra ele ali e ele fala: bravo, parece que vocês bateram o recorde que não vai ser quebrado nem tão cedo. Ele vai lá ali, guarda sua espada, né? A diretora Pérez já aparece ali também, cara. Ele fala: aí, Pérez, eu ganhei. Bom, e é o que parece aqui que eles ganharam um papelzinho aqui, né, cara? Que esse papelzinho aqui é o aluguel de um item do armazém visionário e a capacidade de pedir qualquer favor à reitora da feitiçaria. E a menina heroína aqui fica muito feliz, cara. Já o nosso Proto não tá muito feliz não, cara. Ele fica se perguntando: cara, mas isso aí não é qualquer um que pode conseguir? Mas nesse momento a heroína chama o nosso Proto e fala: por falar nisso, Dawand, notei isso antes, mas como você é sempre tão calmo? O nosso Proto olhando pra ela: o que você quer dizer? E ela responde: não importa o que aconteça, você sempre age como se já soubesse que a situação fosse acontecer. Ou é como se fosse exatamente como você planejou. Algo no jeito que você age dá essa sensação. Bom, o nosso Proto não sabe o que explicar pra ela, né, cara? Mas de repente ela vem com a mão fechada ali pro nosso Proto olha ali e ela fala: aí, os garotos não fazem isso com seus amigos? Só vamos dar um soquinho, daí vai. Nosso Proto olha pra cara dela: é sério isso, cara? Mas ele vai lá e dá um soquinho, né, cara? Dá um soquinho nela ali. E a curiosidade dela tá ali em 5, meu irmão. E tá perto de alcançar o estágio digno de confiança. Bom, ela toda feliz, sai dali e fala que vai ver o nosso Protinho amanhã, né, cara? E sai correndo ali, vai embora. Nesse momento alguém chega ali e fala: não sei se ela é amigável ou só estranha mesmo. Nosso Proto responde: não é? Foi o que eu pensei também, mas de repente ele se vira: o quê? Espera, presidente do conselho estudantil? É, meu irmão, a Eleanor já veio ali vigiar o nosso Prota, né? E brother, a menina já chega e manda na lata, não? Perguntando se o nosso Prota gosta dela, no caso da heroína, né, cara? Nosso Prota fica sem responder, né? Que ela? Como assim gosto dela? E ela vai lá, meu, olha pra cara dele e fala: vou me repetir só mais uma vez. Você gosta daquela caloura? E brother, o sistema do nosso Prota abriu ali, cara, falando que o perigo foi detectado. E nosso Prota pensa aqui que tem que falar alguma coisa ali, cara, pra poder deixar as coisas mais felizes, né, cara? Na verdade, pra deixar as coisas mais tranquilas, né? Nosso Prota, então, né, cara, chama ela, né? Ela tá bem mal-humorada, fala o que foi pro nosso Prota. Nosso Prota: bem, é que na verdade eu queria era ver você, presidente. E a presidente olha pra ele ali, né, Eleanor, né? Cara, assim, do nada. E o nosso Prota tá pensando ali: cara, o que você tá fazendo? Isso nunca vai funcionar, seu babaca. Na cabeça dele, né? Mas parece que funcionou, né, cara? Então Eleanor vai lá e fala: então você sentiu minha falta durante todo esse tempo? Nosso Prota entra no jogo e fala: sim, isso mesmo. E ela então pergunta o nosso Prota por quê. E ele fica sem o que responder, cara. Ele fala: cara, eu me pergunto isso o dia todo também. Aí ele então pega o cabelinho e joga pra trás da orelha e fala, né: eu entendo. É uma daquelas amizades, não é? Eu sei. É porque eu te salvei naquele dia no trem? Bom, só certifique-se de lembrar de quem tem prioridade. Nosso Prota olhando aqui: prioridade? Do que ela tá falando? Aí ela peça pro nosso Prota não se preocupar e ela fala que veio pra entregar uma cartinha pra ele, né, cara? Nosso Prota fala: cara, o quê? É uma carta de amor, um desafio? Que porra é essa, cara? Aí ela não fala que planejava dar essa cartinha pra ele amanhã, mas
pede pra ele certificar de abrir quando ele estiver sozinho. Brother, quando a gente recebe esse tipo de cartinha assim, cara, normalmente é que tem umas intenções amorosas escritas ali, né, cara? E o nosso prota, bem confuso, né, bota a mão na cabeça ali e apenas responde que ele vai fazer isso, né, cara? Bom, rapaziada, essa cartinha aí, galera, ele já abriu aqui. Na verdade é um convite pra ele ser o companheiro dela, cara, durante a festa de calouros. Rapaz, é quase uma cartinha de amor, né, cara? Mas nesse momento alguém bate na porta dele ali, cara. E ele vai lá, se levanta, abre e é a menina que é heroína, cara. E o nosso prota fala, cara, eu imaginei que fosse você. E ela fala, nossa, mestre, você entende bem rápido, né? Ela tá chamando nosso prota de mestre mesmo, cara. E ela vai lá e dá... E rapaz, ela também dá outra cartinha pro nosso prota, cara. Nosso prota, cara, de novo? E ela fala, como assim de novo? Alguém já te deu uma? Nosso prota fala que não e pergunta o que é aquilo, né, cara? E ela fala que é uma surpresa. E ela fala que ela decidiu dar essa cartinha pra ele durante aquela batalha que eles tiveram, né? E fala pra ele que ela tem que se apressar, né? Pra o presidente do conselho não ver ela, né, cara? E fala pra ele também ler a carta dele, que ela deu pra ele, né? Escondido, né? Quando estiver sozinho, né, cara? E sai correndo, cara. E nosso pote pede pra ela de esperar. Mas olha a carinha dela aqui de feliz, porque deu uma cartinha pro nosso prota, cara. Meu irmão, eu quero saber como é que o nosso prota vai fazer pra sair com as duas, brother. É isso que eu quero saber agora, meu irmão. É exatamente isso que ele tá pensando, meu irmão. A boss final e a protagonista, brother. Como que ele vai fazer pra sair com as duas? É, cara, e é no mesmo evento, hein? É complicado, cara. Bom, galera, já estamos na hora do evento aqui, né, cara? E tá lotado de gente, meu irmão. Mas muita gente mesmo, brother. E a gente já vê aqui a heroína aqui, né, cara? Já parece estar sozinha, né, cara? Ela tá falando que tem muita gente ali e tal. Ela se sente no abatedouro. E, cara, o nosso prota tá com ela aqui, cara. Parece nosso prota, né? É, de fato é, né? Que ela tá agradecendo e por ele ter vindo com ela. Cara, o nosso prota tá com o cabelo arrumado aqui. Tá meio estranho, cara. Bem sério também, né, cara? Tá os dois aqui, né? De escotes aqui. Rapaz, até que forma um casalzinho bonitinho os dois também, cara. E, galera, nosso prota, ele usou no sistema, ele comprou o clone ambulante, cara. Ah, brother, aí tira a graça da parada, né, cara? Achei que ele ia fazer bolar um plano pra poder sair com as duas ao mesmo tempo ali. Aí, pô, cria um clone ambulante, cara. Aí é muita frescura, né, cara? Bom, o verdadeiro ele vai sair com a Eleanor, né, cara? E ela já chega ali e já dá um susto no nosso prota, né? E ela sente um cheiro especial no nosso prota e pergunta se ele está usando o perfume, cara. E nosso prota tenta disfarçar. Não, cara, são dessas flores que estão aqui. Elas são bem cheirosas, não é? Mas a Eleanor fala, eu sei que elas vêm de você, esse cheiro vem de você. Depois ela se vira e fala, nossa, tá me deixando doida. Olha a carinha da Eleanor, cara, doida pelo perfume, cara. E rapaziada, voltando aqui já no capítulo 11, cara, aquele perfume que a Eleanor tá sentindo no nosso prota é porque ele ativou um sisteminha ali sem querer, cara, de feromônios, né, cara? E o feromônios foi ativado no alvo, Eleanor. Aí ela se vira pro nosso prota, né, cara, e fala, né? Me pergunto como eu não percebi isso antes, mas você é mais másculo do que eu pensava. E, brother, nosso prota, meu irmão, fica bolado ali, cara, porque, cara, ela tá sendo controlada ali pelo sisteminha, né, cara? Nosso prota se vira e pede pra ela, né, dar uma volta por aí, olhar de barraquinho e coisa e tal, né? E a Eleanor fala pra ele tomar a liderança. Nosso prota se vira e pensa, né? Bom, mais ou menos por agora, o clone e a Elia devem ter se encontrado. Preciso ter certeza de não encontrar com eles. E eles vão lá pra fora lá, né, cara? E tá aqui um espetinho aqui de uma carne de javali, cara. E no jogo, o nosso prota sabe que a Eleanor não come esse tipo de coisa pra manter o físico dela, né? A aparência, né, cara? E nosso prota mesmo se pergunta a ela, né, se ela quer, né? E ela fala, como você sabia que eu gosto disso? Ou foi só uma coincidência? Rapaz, a mina tá na dele ali, cara. Completamente na dele. Eles param ali numa lojinha ali de acessórios, né, cara? E a Eleanor pergunta se ele quer comprar alguma coisa ali, né, cara? E nosso prota fala que não. Ele só vai comprar uma lembrança pra ela, né? Depois ele pensa, né? Cara, eu comprar um presente pra Eleanor sem chance. Eu preciso diminuir a feição dela. Aí ele pega um botão ali, cara, um botão de roupa, sei lá, né? Ele fala, aí, você gostou disso? É bem legal, não é? Mas na cabeça dele estaria, ó, eu preciso achar o pior presente possível.
Aí a Eleanor chega ali e fala, né? Nossa, na verdade eu precisava de um botão para um dos meus uniformes, sabe? Nossa, cara, isso vai ser muito difícil. Bom, e finalmente eles sossegaram, né? E pararam no lugar ali, né, cara? E a Eleanor pergunta se ele já escolheu algum mestrado, né? E o nosso prota fala que escolheu, né? E planeja estudar teologia. E a Eleanor fica em dúvida, o quê? Teologia? E fala pra ele pensar melhor nisso. Até porque ele tem um talento incrível. E fala que seria um desperdício ele não se juntar aos cavaleiros. O nosso prota fala que ele tem algo que ele quer aprender no departamento de teologia. E a Eleanor fica curiosa, né, cara? E pergunta o que ele quer aprender lá. E ele fala, para proteger o que é mais precioso para mim, preciso aprender uma coisa lá. E ela olha para o nosso protinho e pergunta o que ele quer proteger, né, cara? E na cabeça dele estaria, ó. Bom, o que eu quero proteger é minha vida e sua queda. Habilidades sagradas são perfeitas para a minha sobrevivência. Elas são cruciais no final que eu quero. Isso é um incidente da sociedade secreta. Um evento que está por vir. O chefe desse capítulo é estranhamente fraco contra habilidades sagradas. E a Eleanor pergunta, né, se esse motivo dele fazer teologia é um motivo de ele se envolver tanto com ela, né, cara? E ela fala que ela está ciente da maldição da família dela. Nós podemos perguntar, que maldições? E ela fala, sim, estou falando da maldição que transforma todos os membros da nossa família em malucos. Nosso prota responde então, né? Bom, a única forma de prevenir isso não é através de um treinamento mental? E ela dá aquela olhadinha pro nosso prota, né, cara, e fala, né? Você está ciente das soluções, não é? E o nosso prota fala, né? Bom, eu conheço a benção dos anjos. É um milagre onde 2 arcanjos dão a uma única pessoa ambas suas bênçãos. Ou ao menos é o que dizem por aí. E ele não concorda e fala que exatamente isso é muito difícil. E ela fala, por isso, apesar das conquistas dos cristãos, nós continuamos a ser temidos. Então, como você consegue ficar tão próximo de mim? Por que você sempre está lá quando alguém tenta me assassinar? Quais são suas intenções? Nosso prota faz essa cara aqui e responde, né? Bem, a coisa que eu quero proteger é você, sabe? E ela fica bugada, né, brother? Ela pensa, ela fala ali, né? O quê? Você está tentando me proteger? Nosso prota responde, né? Cara, se eu não te proteger, eu morro. Essa é a verdade. Eu não tenho outros motivos. Ela vai lá, joga o cabelinho ali pra trás das orelhas e fala, né? Eu sabia disso desde o começo. Mas você realmente é um cara bem estranho, né? Nosso prota vai lá e responde, né? Cara, eu já disse isso várias vezes. Eu sou estranho mesmo, mas a cabeça dele tá pensando ali, né? Bom, contei toda a verdade pra ela, sem mentir. Espero que isso seja o suficiente para sanar a curiosidade dela. Bom, já em outro lugar, já com o clone aqui e a heroína, cara, ela tá ali caminhando com ele e fica pensando, né? Ele está bravo comigo? É por isso que ele não tá falando nada? E aí depois ela vai lá, né, e tenta descontrair, né? Falando, nossa, como a gente acabou no porão, hein? E, brother, eu não sei se essa menina tá meio interessada nele não, cara, porque na cabeça dela tá ali, ó. Preciso me aproximar mais dele para aprender mais sobre a família Tristã. Eu não sei o que fazer com homens como ele. Não, na verdade, eu não sei como falar com nenhum homem. Mas aí, parando pra olhar ao redor ali, né, entre eles ali, cara, ela fica pensando, né, que diabo de lugar é aquele, né, cara? E se pergunta se todos aqueles monstros que estão ali estão vivos. E ela olhando aqueles monstros ali presos ali, cara, ela acha que aqueles monstros ali são experimentos da academia, né, cara? E fica bolado, né, que os professores são bem responsáveis pra deixar o porão daquele jeito. E a gente vê que o bichão aqui não tá muito bem no descontrole não, cara. Esse monstro aqui tá bem raivoso, né, cara? E ela se vira ali, olha pra ele e fala, nossa, tem até alguns monstros maiores aqui. E ela chega perto ali, né, cara, da cela ali, da gaiola ali, né, cara? E ela percebe que eles nem sequer estão presos, só estão na gaiola ali. E, cara, o monstro ali, cara, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele quebrou a porta, ou a porta já tava aberta, né, cara? Que a Elia fica assustada, cara. E, meu irmão, tem uma explosão gigantesca ali, e o nosso prota, ou o clone dele, né, pulou ali pra poder salvar ela, cara. E o verdadeiro prota, né, cara, e a Eleanor aqui sente, acho que é o barulho da explosão ali, né, cara, que eles ficam meio assustados, né, cara, acho que todo mundo sente ali. Já voltando aqui pra heroína, né, cara,
ela tá aqui deitado no chão aqui, o nosso prota em cima dela e pegou bastante explosão nas costas dele ali. E ela tá ali se perguntando por que ele fez isso, né, cara? E ele todo regaçado fala que esse é o trabalho dele. E depois de falar isso, ele cai mesmo, parece que ele desmaia ali, cara. E ela fica meio, sei lá, né, assustada, né? Ela se levanta ali, cara, pergunta, né, o clone, né, que ela não sabe o que é, pergunta a ele o que ele quer dizer com aquilo. Mas, brother, 2 monstros gigantescos vão pra cima dela. E os monstros parece que estão bem com sede mesmo de sangue, cara. Ela tem uns bastão ali, né, acho que ela pega um bastão ali, tá bem determinada, né, cara, e ela fala: bom, obrigada por me proteger, agora é a minha vez. E pega o bastão ali e parece que ela vai lutar contra os monstros. Bom, com essa brincadeira aí, abriu uma missão principal pro nosso prota aqui, né, cara? Pra ele resolver a situação e tomar cuidado para as pessoas ali, muitas pessoas não morrerem. Depois a gente dá uma olhada aqui, lê aqui com calma aqui. A gente vê que o nosso prota aqui correndo, né, cara? E ele fala que ele precisa fazer alguma coisa, né? E Eleanor ali parada. E ele pede pra Eleanor procurar um dos padres. E a Eleanor, olhando pra ele ali, pede pra ele esperar. Ele se vira pra ela e fala: cara, por favor, nós precisamos proteger os estudantes. Bom, a gente já vê aqui, cara, a Elia, né, cara, suspirando, parece que tá cansada, né, cara, lutou bastante, né. E o clone do nosso prota já se recuperou, cara, que finalmente ele tá falando, né, cara. Ele fala que os monstros estão soltos e pergunta se que eles são todos os monstros que ela derrotou. Ela se vira pro nosso prota: nossa, você está acordado, graças a Deus, hein. E a afeição dela pro nosso prota aumentou bastante, né, cara? E foi a curiosidade e interesse, aumentaram bastante. A Elia fala que um dos monstros maiores escapou. Ela fala que ele deve estar em algum lugar do primeiro andar. Eles têm que detê-los rapidamente. E ela tá bem cansada, né, cara? Que ela fala que ela vai descansar um pouquinho ali. Pô, a menina também lutou sozinha contra aqueles bichos todos, né? O clone do nosso prota pergunta se ela tá bem, né, cara? Mas parece que ele também pensa, né, cara? Ele tá ali, ó, pensando: nesse exato momento, o cenário principal é prioridade. Se eu falhar, vou receber uma penalidade enorme. Preciso evitar que isso aconteça. Bom, em outro lugar a gente tá vendo aqui os estudantes aqui cagando de medo. E parece que eles estão de frente, porque eu acho que é aquele monstro maior, né, cara? O gigantesco mesmo. Eles ficam gritando para eles esperarem até que os professores e os cavaleiros cheguem no local. E um dos caras aqui, eu não sei, parece bem velho, né, pra ser estudante, né? Ele fala pra garantir que a barreira não se quebre. E o monstro aqui, gritando aqui, cara, o monstro é bem grande mesmo. Olha o tamanho da boca dele, parece que tá um tamanho de um apartamento, só aquela boca. Nesse momento, a gente, pelo colar aqui, parece que é a Eleanor, né, cara, falando com alguém ali. Que nem o reitor, nem o professor Conrado estão ali agora. E eles precisam usar a bênção dos anjos. E o padre parece que não tem como, né? E ela fala: o quê? Você se chama de padre? Tem estudantes lá. E ele fala pra ela ter mais respeito com ele, até porque ele também é um professor. E ele tá falando aqui que uma barreira de alto nível, como a bênção dos anjos, não é algo que qualquer um possa usar. Ele tá aqui falando que os cavaleiros vão chegar alguns minutos e pede para ele esperar. E fala: foi por isso que tentei impedi-los de fazer experimentos com esses monstros. Eu sabia que nós nunca deveríamos ter dado esse direito à família Tristan. Cara, o que parece que a família dela tá envolvida com aquele monte de monstros que estão ali, né, cara? E o nosso prota já pega o colar ali e fala que ele mesmo vai cuidar disso. Eu acho que aquele colar é do padre e não da Eleanor, né? E ele vai correndo em direção a um monstro gigantesco ali. E o padre, ele tá berrando, ele falando que ele é um mero estudante, né? Que ele sequer sabe usar uma magia de benção, não sabe nem o quão importante isso é. Mas o nosso prota tá bem determinado, cara. Até porque, meu irmão, acontecer alguma merda ali, brother, o sistema vai castigar ele. E o nosso prota já usa o sisteminha, cara. O ultimato divino foi combinado com o rosário do padre. Habilidades usáveis: asceticismo e escudo sagrado. E nesse momento de correria, o sistema também avisa que a situação perigosa foi detectada. E o perigo é risco de vida. E a sobrevivência desesperada foi ativada como Rank X. E brother, o bichão é bem gigante mesmo, hein, cara. Olha o tamanho disso, cara. E o nosso prota parece que ele passa por baixo dele, dá um deslize ali, um carrinho. Ele chega perto do cara que parece um professor, né? E pergunta por que ele não tá fugindo. E o nosso prota fala pra ele que ele vai tentar ganhar tempo e pede pro cara tirar os estudantes dali. E o bichão vai pra cima dele com esse mãozão gigantesco pra cima do nosso prota ali, brother.
E o nosso prota já usa aqui a barreira santa, né? Tentando criar aqui a barreira, que provavelmente é a barreira mais forte do que aquele professor tava usando, né? E, cara, parece que saiu algumas asas aqui, e o monstro deu aquela porrada ali, e o nosso prota parece que não foi afetado pela porrada, né? E fica todo mundo ali de boca aberta, até porque isso que eles estão vendo é a bênção dos anjos. E, cara, o monstro ali, cara, tentando acertar o nosso prota, e olha que irado, cara. Saiu uma asa ali, cara, em volta ali, protegendo ele. Pô, essa barreira eu achei maneira. Bom, nesse momento aquele padre lá, cara, tá completamente assustado. E, cara, como que um mero estudante pode usar isso? Mas esse moleque é muito idiota. Ele sabe que até mesmo os padres oficiais precisam passar por inúmeras rezas só pra usar isso. E a Eleanor, olhando pra tudo isso, ela fica pensando, né? Depois de tudo que aconteceu, nem me surpreendo mais. Ela vendo o bichão atacando o nosso prota, né? Ela fica pensando, né? Eu já vi ele esconder o seu verdadeiro potencial inúmeras vezes. Mas o padre, cara, não aceita que o nosso prota tá usando a bênção dos anjos. Que ele tá falando ali, ó. Como aquele monstro estúpido não consegue quebrar uma barreira simples como essa? Nesse momento alguém chega ali e fala, né? Você é mesmo um professor? Você nem sequer está ajudando. E a Eleanor se vira ali e responde a pessoa, né? E você está? E é a heroína aqui, né, cara? E ela fala, por favor, me perdoe, presidente. Ele era um cara claramente inútil para nós. E parece que ela pagou o professor / padre ali, né, cara? E a Eleanor pergunta por que ela demorou tanto. Ela fala que estava desmaiada no porão e acabou de acordar, mas pede pra ela esquecer disso. E ela vê o nosso prota usando ali, né, cara, aquele escudo, né? E pergunta como ele consegue usar um escudo daquele no lugar daqueles que estão, né? E ela fala, ele nem é um padre guerreiro. É dito que você precisa treinar por pelo menos 10 anos para poder usar isso. Como isso é possível? E com isso, né, a Eleanor fica pensando, né? O quê? Energia sagrada que só pode ser usada depois de 10 anos de treinamento? E aí ela fica pensando no nosso prota, né, cara? Da coisa que ele precisa aprender no departamento de teologia, né? E ela olhando pro nosso prota lutando ali, então ela percebe, né, que o que ele tá falando é realmente sério. E a heroína, vendo tudo aquilo, cara, ela fala, né? Mesmo que seja uma bênção armazenada, deveria ter um limite pro tanto de potencial da bênção que ele poderia controlar. Ela se vira pra Eleanor e fala, né? Você deve estar bastante feliz com isso, não é? A Eleanor se vira pra ela. Do que você está falando? E a heroína responde. Ele está fazendo tudo isso pela família Tristã e por você. Afinal, não tem nenhum outro motivo pelo qual ele faria tudo isso. E a Eleanor, cara, regalha os olhos enquanto vê o nosso prota lutando e pensa, né? Bom, eu senti isso desde o começo, mas eu não levei isso muito a sério. Agora eu acho que tá levando. Porque, meu irmão, ela dá um rajadão com a espada ali, uma explosão gigantesca, brother. E ela fala, você é realmente muito estranho, né? E parece que ela vai pra batalha também ajudar o nosso prota. E, brother, a Eleanor, cara, dá um ataque poderoso no bichão ali, e o que parece o bichão voou longe, né, cara? E ela tá ali, meu irmão, parada no maior estilo ali, só esperando o bichão vir pra cima de novo. E o nosso prota vendo ela lutando fica impressionado, se pergunta, o quê? Isso é a verdadeira técnica da espada do Tristã? E ela usa sua técnica aqui, meu irmão, vários meteoros de pega azul com a espada. E vai acertando vários pontos críticos ali do bicho, cara, que eu acho que esse bicho não vai aguentar essa porrada toda não, hein, cara. E ela vai lá, meu, perto do pescocinho do bicho, brother. E ela vai lá, usa sua técnica especial, meu, Tramontana. Não, galera, tô mentindo não. Tá escrito Tramontana mesmo, cara. Mas vamos chamar de Tramontina. E, meu irmão, joga em cima do bichão ali, brother. E sai vários ketchup, né, cara. E ele não tá aqui, botando o cabelinho pra trás aqui, cara, já com seu ar de superioridade em cima do bicho. E o nosso prota tá impressionado, né, cara, porque o nível da habilidade dela tá muito acima da versão copiada dele, né, cara, que ele copiou dela, né, cara. E a missão principal do nosso prota foi concluída, né, cara, subjugação de monstros, 0 de vítimas, cara, ele conquistou alguma coisa aqui, né, cara, e o tempo até os cavaleiros chegarem é de 30 segundos. Mas o nosso prota tá pensando ali, né. Todos os professores que brigaram para conduzir experimentos nos monstros vivos são apoiadores dos Tristãs. Se Eleanor se envolver, ela basicamente está admitindo a culpa da própria família. Eleanor não teria interesse em fazer movimentos políticos, então
Porque ela está nos ajudando. Enquanto isso, a heroína tá ali, mesmo, ajudando na evacuação, né, cara? Pra evacuar o povo aqui pro mais rápido possível pra sair dali. E a Eleanor tá aqui, brother. Meu irmão, nessa base aqui, cara, botando a espada aqui na bainha, meu irmão, mó pose mesmo, de modelo espadachim, cara. Ela dá um suspirinho ali, né, cara? Assim, né? Querendo mostrar pro nosso prota que ele é a fodona. E ela fala que acabou, né, cara? Mas, cara, de repente, cara, alguma coisa chama a atenção do nosso prota. Que ele grita ali, Eleanor, cuidado! Não, na verdade chamou de presidente, né, cara? Que o bichão ali parece que não morreu não, cara. Ela vai atacando ela de qualquer jeito, cara. E ela dá aquela olhada ali, cara, que ela não tá acreditando. E ela vai ali preparar ali, né, cara, pra poder tirar a espada. Mas nosso prota se jogou na frente dela e usou o seu escudo de anjo ali, cara. E tá protegendo ali, né, cara? Ela ali, né? O bichão tá ali, meu, com maior raiva, rapaz. Parece que não aconteceu nada com o bicho. Rapaz, aconteceu sim, cara. Agora ele tá com a cara de caveira. Ou é outro? Rapaz, não tô entendendo mais nada, meu. Eu sei que a Eleanor tá de olho aberto ali, meu irmão. E o nosso prota tá todo arregaçado, cara. Ela tá impressionada, eu acho, porque ele tá defendendo ela, né, cara? Bom, mas é o que parece, cara. Alguém abre o olho aqui, né? Deve ser o nosso prota, né? Que não aguentou aquela porrada toda. E ele tá numa cama aqui, né, cara? E alguém fala, você acordou, hein? Nosso prota se levanta falando dos monstros, né, cara? Mas a pessoa fala, relaxa. Os monstros já foram derrotados. E a Eleanor também está bem, Daoud Campbell. E é o que parece é uma mulher aqui. Acho que ela é professora, né, cara? Com esse óculos aqui de um olho aqui, cara. Ah, não, cara, ela é a chanceler Garela. O nome dela, pelo que parece aqui, é Atalante. Ela fala que todos os estudantes ficaram ilesos, não sofreram nenhum dano. E ela pergunta se o nosso prota tá surpresa de ver ela ali visitando ele, né? O nosso prota fica pensando, né? Atalante Swagsong, a imortal que viveu por centenas de anos. Por que alguém como ela tá me visitando? Cara, essa mulher tem mais de 100 anos. Bom, ela fala, né? Não consegui uma chance de conversar com você após os duelos dos calouros. Estou aqui para compartilhar algumas notícias ruins e outras ainda piores. Quais você quer ouvir primeiro? Nosso prota então pede as ruins, né, cara? E ela fala: você está recebendo mais atenção do que qualquer outro dos nossos estudantes receberam. Não há nenhum único estudante que esteve envolvido em cada acidente e incidente como você. Pela minha experiência, com o seu azar, você continuará sendo pego no fogo cruzado de eventos infelizes. Nosso prota olhando para ela ali, né, pensando que ele não queria que nada disso acontecesse, né, mas ela continua falando. E a outra parte das notícias ruins é o quanto você sabe sobre demônios. Tá aqui essa mulher falando para ele que tem mais de 100 anos, cara. Parece não, hein? E ela dá um sorrisinho e fala, nossa, essa é uma reação interessante da Daoud Campbell. Você não está nem um pouco preocupado, apesar da presidente da academia falar sobre isso. A nossa prota fala, né? Bom, eu não acho que deveria revelar o tanto que eu realmente sei. Se eu fizer isso, não sei o que você pode estar planejando. E ela olha para o nosso prota e pergunta o que ele quer dizer com planejando. E o nosso prota responde: eu sou o único que não foi atribuído a uma classe ainda. Não posso nem ir a uma aula. A professora então fala que ela entende que ele está muito aborrecido com tal situação, mas graças aos eventos recentes ela teve que fazer um tipo de controle de danos. Aí ela fala: não tenho certeza se você sabe, mas atualmente a hegemonia atual não tem muito controle sobre nossa sociedade. O momento é péssimo para eles. Eles farão qualquer coisa para conseguir indivíduos talentosos, mesmo que signifique trazê-los do inferno. A nossa prota responde, né? O golpe de estado da Aliança Tribal, as mudanças na organização do Império Sagrado e o sucessor do trono. Não é por causa disso tudo o motivo por todos esses eventos recentes? E a professora fica admirada com ele. Nossa, olha só você, hein? Você está certo. Agora, o Triângulo Dourado, embora pareçam bons vizinhos por enquanto, na surdina, a competição acirrada pelos mais talentosos continua a acontecer à medida que falamos. A maioria dos estudantes não teria interesse em nada disso. Nosso prota responde: correto. Graças a isso, o continente inteiro está sentindo os efeitos. Todos os eventos em que me envolvi devem ter chamado a atenção deles. Apesar disso tudo, eles ainda não fizeram nada.
Isso não faria sentido, a não ser que alguém estivesse sendo forçadamente restrito de transmitir informações. E a professora aqui está impressionada que o nosso prota politicamente é muito inteligente. E o nosso prota continua com a sua observação. Então, seria perigoso se eu chamasse a atenção deles agora, não é? E a professora fala que sim, e o mundo irá acabar com isso. Cara, como é que o mundo vai acabar com se o nosso prota chamar a atenção? Não tá entendendo mais nada, brother. Mas ela usa uma técnica aqui, cara, que para ele ver o que vai acontecer, né, o que pode acontecer, e pergunta se o nosso prota conhece esse selo que tá na mão dela ali, né? O motivo por ela ter perguntado pelos demônios é por causa daquele selo, né? O selo purificador. E ela não vê uma reação surpresa do nosso prota, então ela deduz que o nosso prota também sabia disso. Os purificadores são uma organização de adoração demoníaca que se move pelas sombras. Uma organização cujo único objetivo é trazer demônios para acabar com este mundo. Ambas as tentativas de assassinar a Eleanor falharam, e o incidente das fugas dos monstros, eles são suspeitos de causarem essas situações. Ambas foram tentativas de atacar a família Tristan. Não há garantia do que isso aconteça uma terceira vez. E o nosso prota pergunta, porque ela está contando tudo isso para ele, né? Ela fala que ela não pode dizer o porquê agora, né? Mas pede para o nosso prota pegar esse envelope aqui, né? Isso aqui é uma chave interdimensional, cara. E, cara, essa chave é bem importante, hein, galera? Porque essa chave aqui é um item de desequilíbrio que pode abrir portais para outros mundos. E a professora já percebe, né, que o nosso prota também sabe o que é aquilo, né, cara? E ela fala, bom, já que você sabe o que é isso, pela sua expressão, cuide bem disso e me mostre seu progresso. Se eu gostar do que você me mostrar, te darei alguns itens adicionais. Ela vai lá então, dá um estalinho de dedo e fala: a conversa que acabamos de ter deve ser mantida em segredo, ok? Nosso prota concorda. Ela aproveita a situação e pergunta para o nosso prota como vai a relação dele com a candidata à guerreira e a Lady dos Tristan. Nosso prota ali, cara, mas por que tem que perguntar sobre isso, cara? Mas ele responde que eles estão bem. Então bebe um chazinho ali e fala, espera que continue assim a relação deles, né? Bem, né? Nosso prota pergunta o porquê. E pergunta se tem algum motivo para ele fazer isso. E ela fala que sim. O mundo vai acabar se ele não fizer. E nosso prota, mas que droga, cara. Mas por que o mundo acaba tão fácil aqui? Ela dá uma risadinha ali e fala que não está mentindo, mas pensa, né? Bom, o objetivo final do nosso plano só pode ser realizado através desses três. Bom, os três que ela tá falando é o nosso prota, né? A Eleanor e a Elia, né? Candidata heroína. Bom, algumas horas já se passaram, né, cara? Nosso prota tá em outro lugar aqui, andando aqui com aquele cartãozinho na mão, né, cara? E ele pensa, né? O fim do mundo? Mas que droga, cara. Ah, vou pensar nisso depois. Mas eu nunca pensei que ela me daria isso. Deveria ser impossível o jogador conseguir esse item. Deve ter alguma coisa errado com o cenário principal. Mas nesse momento chega o professor Conrado, chamando nosso prota. Ele fala que estava procurando por ele. Nosso prota pergunta por quê, né? Já ia escondendo o cartãozinho ali, né, cara? E o Conrado fala: bom, mesmo que você não tenha sido designado a uma classe ainda, não posso deixar você pular todas essas aulas, não é? Esta será a sua designação temporária. E mostra um envelope pra ele ali, né, cara? Nosso prota dá uma lidinha ali, né? E o Conrado fala, né? Começando amanhã, você terá aulas com essas pessoas. Aí nosso prota olha ali as pessoas, cara. Ah, não, cara, não acredito, cara. E o que parece que ele vai ter aula com a presidente Eleanor, nossa querida e linda Tristan, e a heroína Elia Crisanax. Ele vai ter aula com essas duas aqui. Bom, acho que as duas vão fazer parte do grupo dele, né? Porque elas não são professoras, né? O nosso prota tá muito puto, cara, porque, pô, ele usou o clone, né, cara, pra poder sair com as duas, né, cara. E se as duas contar ali, né, que passaram a festa com ele ali, cara? Vai dar uma merda, hein? Bom, em outro lugar, acredito que seja numa sala de aula, né, o professor fala, né, o negócio aqui das espadas aqui, que é uma arma básica pra qualquer situação, coisa e tal. E alguém pergunta, né, e alguém fala que tem uma pergunta, né, e é a Tristan, né, cara. E o professor fala, pode perguntar. E ela então pergunta: você não acha que está indo muito a fundo na parte teórica? Não acho que esse tipo de informação seria útil em uma batalha real. E o professor ficaria, ó, o quê? Perdão, o que você está querendo dizer com isso? E ela então continua:
No combate, até mesmo um cavaleiro pode ser derrotado por uma arma de longo alcance. O professor concorda com ela. Ela continua o seu raciocínio, a não ser que você planeje treinar ao extremo com a espada. É essencial que você treine arco e flecha ou técnicas de lançamento que complementam suas habilidades. Bom, a Eli ali quase dormindo ali, né, cara, fala com ela, bom, pode ser, mas eu acho que o professor está certo também. Contanto que você consiga usar os arredores, um espadachim pode facilmente desviar de uma flecha ou pedra. Fica as duas batendo a boca ali e o nosso Potter tá aqui, cara. Escutando as duas ali no ouvido dele, cara. E as duas ficam discutindo ali, cara, por diferenças ideológicas, né, cara? Que as duas são bem diferentes, né, cara? É o que parece, o nosso Potter tá no meio ali, ouvindo aquele blá 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 todo das duas ali. A Eleanor fala que a palestra é desnecessária. A Elia fala que não, a palestra é bom, né, pra eles poder aprenderem. Mas de repente o nosso Potter fala, cara, podemos, por favor, simplesmente continuar com a palestra? Cara, é o que parece, o nosso Potter concordou com a Elia, né, cara? E ela fica feliz, né? E fala que ela sabia que ele ficaria do lado dela. E a Eleanor, ela reconhece que ela perdeu, né, cara? Mas, ao que parece, tá de boa com isso. E fala que o professor pode continuar com a palestrinha dele. E o invejoso tá ali, cara, só olhando pro nosso Protinho ali, vendo as duas ali brigarem por ele, cara. O nosso Prota fica ali pensando, né? Ai, cara, essa gente, elas ficaram assim a aula toda. Graças a elas, todos os outros estudantes estão começando a nos encarar de maneira estranha. Bom, o nosso Prota então deixa pra lá esse pensamento e fica pensando ali na técnica da espada do Tristan, né? Abre o sistema NV, e na técnica da respiração profunda, básico. Vocês dão uma olhada aqui, cara, o que cada técnica significa. Se eu ler isso aqui, vai dar 2 horas só pra ler isso aqui. E ele fala, essas duas habilidades agem em conjunto, baseado nos buffs físicos. Essa poderia ser a melhor combinação de habilidades. A única pessoa que consegue usar essa combinação efetivamente é a Eleanor. O motivo dela virar o boss final é por causa da habilidade corpo a corpo monstruosa dela. Aí ele vai lá no sisteminha, né, cara, abre ali ó, o sisteminha da Elia, né, cara. E ele parece que ele recebeu uma recompensa dela, né, cara. E a recompensa que parece aqui é essa aqui, ó, regra do mal. Exerça sua influência contra pessoas boas que são afiliadas a você. Essas pessoas serão obrigadas a aceitar um pedido seu. Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Quanto maior os níveis de afeição com pessoas boas, maior as recompensas. Nosso Potter fica se perguntando, cara, mas o que significa isso? Posso ganhar recompensas boas por fazer pessoas boas virarem malignas? Bom, parece que eles vão fazer aqui um treinamento ao ar livre, né, cara? Tá todos os alunos aqui, o Conrado, o professor, e parece a nossa querida Eleanor ali também, né? E o que eles vão fazer é bem simples, é para eles entrarem na floresta e trazer qualquer coisa que o Conrado acha que ele gostaria. E fala que eles têm 10 minutos para poder fazer isso. Alguém pergunta se isso não tem pontuação e o Conrado fala que ele e a presidente do conselho, os dois ali vão dar pontuação juntos, né? Então a pontuação é por eles ali, por conta deles, né? Bom, e o nosso Potter se afasta da galera ali, né? E fica olhando o sistema ali, tentando entender, né, o que esse sistema quer, né, cara? Mas nesse momento a nossa querida Elia chega perto dele e pergunta se ele quer fazer par com ela, né, cara? Nosso Potter se vira pra ela e fala, né? Cara, você deveria ficar com seus amigos. E ele responde, qual é? Você é meu amigo também. Por que não fazemos isso juntos? O que foi? Não está se sentindo bem? Nosso Potter então dá uma suspirada e fala, não, cara, não é nada não. É só que nós nem somos próximos assim. E, cara, quando ele falou isso, cara, a menina aqui já ficou meio em choque, né, cara? E parece que ela ficou triste com aquelas palavras do nosso Prota, né? Ela se vira ali, cara, fala, né, que é uma pena, né, e fala que tá tudo bem, né, e sai embora, vai embora, cara. A menina tá bem bolada, cara. Nosso Prota é bem filho da mãe pra fazer isso, né, cara? Eu tô ficando puto já com ele. Nosso Prota se pergunta, né, se ele foi duro demais e ela parece bem chateada, né, cara? E a menina aqui, a freira aqui, parece que viu toda aquela confusão ali, né, cara? Nesse momento chega alguém aqui, cara. É aquele babaquinha, né, cara? Chama o nosso Prota dá uma olhada pra ele. Ele bota a mãozinha no queixo e fala, né? Qual é a sua relação com a candidata guerreira, hein? Aí o nosso Prota fica pensando, né? Bom, ele é o mais habilidoso da nossa sala depois da Elia. Depois, no capítulo 1, ele também se torna um boss intermediário. O que tem errado com esse cara? Nosso Prota então olha pra ele e fala que só conhece ela, né, cara? O cara então responde, né?
Uma pessoa tão habilidosa quanto a Elia não tem motivos para interagir com você. Tem muitos boatos acerca do seu resultado suspeito no duelo. Por que você continua tentando se envolver com ela, hein? E o sistema do nosso prota aqui da regra do mal foi ativado, cara. Uma pessoa boa acabou de ficar enfurecida graças à sua influência. Bom, galera, parece que aquele negócio lá que o nosso prota tratou a Elia mal, eu acho que foi exatamente por isso, né, cara? Ele queria ativar o sistema e testar o sistema ali, né? Foi bem babaca, né? Mas vamos dar um ponto pra ele aqui, né, cara? E o cara tá aqui emboladão, cara, falando pro nosso prota que aquele duelo que ele teve com a Elia foi uma farsa. Nosso prota então pensa, né? Bom, já que ele vai virar um boss intermediário mais tarde, talvez eu possa usá-lo e ativar a regra do mal pra depois. O cara fica gritando ali, falando que o nosso prota não pode ganhar ele, nosso prota se levanta, chega perto dele e fala: aí, o duelo não foi forjado, mas talvez você queria que fosse, não é? Vendo seu objetivo ser derrotado tão facilmente, te fez sentir uma lacuna entre nós, não foi? Bom, ele falando tudo isso aqui, né, que parece que a nossa querida Elia tá olhando aquele showzinho ali, né, cara? Nosso prota faz tudo pra poder ganhar poder, né, cara? Bom, ele tá num mundo ali que ele pode morrer se não tiver poder, né, cara? Então, eu concordo com ele.